noite. Vamos então a esse debate com os partidos que não têm estado no Parlamento, mas querem lá estar. Siga para bingo! Vamos embora, pá. Agora é que vai ser, meus amigos. Agora é que vai ser, pá. Agora é que vai ser. O gajo vive para isto. Para mim só há eleições para isto. Para mim só há eleições para este debate, meus amigos. Epá, adoro esta merda. E o Carlos Daniel é uma máquina. Agora os chegantes estão todos chateados com o Carlos Daniel. Por causa da intervenção com o André Ventura. Ui, que são boés. Ui, até estão a esfregar as mãos. Acho que foi o Duarte em vez da Inês. Eu falei que a Inês agora e foi o Duarte em vez de... Boa noite. A RTP recebe hoje em direto, e como tem sido o hábito, os principais candidatos das forças políticas que concorrem às legislativas do dia 18 e que não tinham até agora lugar na Assembleia da República. Mano, é só cromos isto. Mais uma vez, a partir das instalações da Nova SBE, em Carcavelos, em absoluto horário nobre da televisão Ouça, pública. vocês não têm noção da javardice que se diz Há aqui. pouco mais de um ano havia 10 partidos ou coligações nestas circunstâncias. Agora há 12. Hoje são 12, o que obrigará, e peço desde já a colaboração de todos os candidatos, a um esforço de concisão nas respostas e contenção nas interrupções. Passo a apresentar os 12 Mano, vai ser tão javarde. a partir do mais votado entre eles nas legislativas do ano passado. Assim, dou as boas-vindas a Joana Amaral Dias. Ai, meu Deus! Puto, os Avengers, mano! Os Avengers da javardice! Márcia Henriques, presidente Eita, do Márcia! Incluir Reciclar. Filipe Sousa, cabeça de lista... Grande senhor Filipe, pá! Bem-vindo, seu Filipe, gosto muito de si. Júlio Gorgel Ferreira, que Quem é é o cabeça de lista por Lisboa da Nova Direita. João Pinto, então e a cabeça de lista Alçana Liber, do Lava? PCDP-MRPP, também porta-voz. Este senhor é incrível também. Duarte Costa, co-presidente Ganda do Duarte, Volt pá! Portugal. Vamos... Luís Fonseca Castro, presidente do ERGT. Hélder Rodrigues, vice-presidente do MPT, Movimento Partido da Está Terra. ótimo. Raquel Coelho, que é a porta-voz nacional do PTP, o Partido Trabalhista Português. Raquel? Joaquim Rocha Afonso, presidente Olá. do Nós Cidadãos. Muito gosto. Paulo Estevão, que é o secretário-geral do PPM, o Partido Popular Monárquico, e também José Cardoso, presidente e cabeça de lista por Setúbal do recém-formado PLS, o Partido Liberal Social. Oh, Sejam meu então Deus, mais aí uma vamos vez todos muito bem-vindos. Vamos lançar o debate com uma questão que eu gostava que fosse um desafio comum a todos, que nos revelem num minuto, um minuto e meio. Porra, está altíssimo. Não é para baixar o meu, eu estou bem. Em estúdio, aquilo que é o essencial da vossa proposta política, no fundo, aquela razão substantiva que deve fazer com que os portugueses, em vez de votarem nos partidos que Como já está estão no abaixo? Parlamento, possam votar Estou a ouvir isto nas vossas altíssimo. propostas. Joana Amaral Dias, comece por si. Carlos Daniel, boa noite. Eu gostava de Vou aumentar começar um por bocadinho. cumprimentar todos os colegas de painel, cumprimentar Vou também aumentar todas as um pessoas bocado. que estão aqui hoje a Está trabalhar bom, não sobe e mais. que tornam este debate possível e naturalmente endereçar Mas é suposto a também, minha voz está mais alta que o debate, ó Zé saudações Maneiros. Então a como é que todas as vocês me pessoas que ouvem? estão a acompanhar lá em casa e que estou certa que estão a ver este debate porque também procuram outras alternativas que provavelmente não acharam nos 30 debates com os restantes partidos. Aproveito para corrigir que o José Rodrigues dos Santos disse esta noite que estes partidos que estão aqui não têm representação em todos os círculos eleitorais. E o Carlos Daniel permitir-me-á, mas eu tenho que corrigir, porque o ADN, pelo menos pelo ADN falo, está presente em todos os Já círculos agora deixa-me eleitorais. acrescentar o ADN, o RIR, o ERGT e o PPM, se eu não estou em erro, são as 4 forças que Adiante. estão em todos os círculos eleitorais. Os Já não interessa os outros. Está a colocar Agora a sua indo- nota. Vamos à mensagem do ADN. Vamos então à mensagem do ADN, que é uma mensagem de esperança. Ai. Porque eu acho que com o nosso programa político, Uma esperança efetivamente existem razões para os portugueses terem esperança. Em primeiro lugar, o Por isso é que ela ADN veio de veio não verde. só para fazer a denúncia de uma série de situações absolutamente escandalosas e obscenas que se passam na sociedade portuguesa, como vem também trazer uma série de alternativas possíveis, viáveis, devidamente estudadas. Eu quero começar por denunciar o facto de a Assembleia da República... O Carlos ter Daniel já deve estar a tornado pensar, num lá vai local de- ela. Até porque eu recordo, Carlos Daniel, nós estamos aqui hoje porque duas vezes, em eleições sucessivas, no espaço de um ano, existiram casos de conflitos de interesses que lançaram o país ao charco. Primeiro com António Costa, conflitos de interesses, tráfico de influências, as coisas que ainda não estão esclarecidas, na verdade, mas primeiro com António Costa e depois com Luís Montenegro. A verdade é que Portugal é um país corrupto. No índice de percepção da Pá, corrupção, Joana Amaral Dias baixou é uma drasticamente. Karen Nós aqui há uns anos máxima. ocupávamos o 20º lugar. É a a par ultimate com a form. Irlanda. Hoje ocupamos a 43ª posição, a par com Ruanda.
E porquê é que isto é importante? Porque a corrupção começa no topo e vem por aí abaixo e espalha-se como uma gangrena, com metástases por todo o Estado. E no Parlamento, na Assembleia da República, existe um saco azul que é intitulado de despesas excepcionais, mas que, na verdade, prefazem 10% Ela fala sempre a berrar. da despesa deste orçamento. Na verdade, é o segundo maior ministério, só uma despesa maior que é para a saúde. Na verdade, é uma despesa maior do que... São os 13 mil milhões de que a Joana Amaral Dias tem falado já ao longo do último ano. Não sou eu que falo, isto está no orçamento. Não sou eu que falo. O português pode consultar em casa e vai ver que esta despesa do saco azul só é maior a saúde, a educação e a justiça são menores. Muito bem, Joana. Não, Carlos Daniel. Tem que concluir. Eu só faço esta nota. Eu não quero estar sempre a interromper e muito menos a apressar. Não, eu vou concluir, mas se todos demorarem o tempo que a Joana está a demorar, nós não vamos debater muitos temas. Mas só para dizer que há uma solução básica. Joana, calma! Para concluir, que em primeiro lugar, estas despesas não têm escrutínio, não têm qualquer controle, são para os bolsos dos amigos. Ela vai falar mais que os outros. Tenho certeza. Reduzir isto como qualquer país civilizado, a 1%. Portugal não é um país pobre. É um país que está a ser esmolhado por elites corruptas. É a vez da Márcia Henriques agora. Obrigado, Joana. Tchau, Joana. Márcia Henriques, porquê é que os portugueses devem preferir dar uma oportunidade ao rir? Boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite. Porque nós queremos e temos a certeza que vamos representar quem ainda não se sente representado. Há uma enorme cena que ela grita tanto que nem dá para dar mute. Há um enorme número de indecisos e nós temos a certeza que as propostas que apresentamos são propostas que colocam as pessoas no centro da decisão política e não os interesses de alguns. E, portanto, este discurso de bom senso, de igualdade, de segurança, de dignidade que se pode trazer para o cenário político português faz falta. E a mais graça. E as pessoas cada vez mais se identificam com o nosso discurso. Nós sentimos isso na rua, nas campanhas... É verdade que subiu nas últimas eleições em relação às anteriores, mas tem de multiplicar... Na rua é o melhor sítio para ir aferir a real população. Por isso estamos aqui e aproveitamos todos os momentos para aqui estar e para tentar passar a nossa mensagem. Os portugueses que realmente votam com consciência, estão todos na rua. Se tivéssemos a oportunidade que todos os outros partidos têm, os com assento parlamentar. Deixe-me dizer que já referiu aqui que há aqui 4 forças políticas que concorrem a todo o país e temos, por exemplo, o caso do PAN, que foi aos debates todos e que falha o Distrito de Viseu. E, portanto, o que eu digo é, se nos dessem a oportunidade que alguns deles têm, nós já lá estaríamos há muito mais tempo. Claro que sim. Obrigado, Pima, bocas para o barulho para quem não está lá. O povo, a voz das ilhas por Portugal, é isso que querem ser. Pois não, o Pinto de Coelho era mais fixe. Mesmo que não viva nas ilhas, vote em si. Fizeste bem, Mike. Cumprimento o painel. Eu gosto muito deste senhor. Candidatos aqui. Eu acho que estamos todos aqui pelo mesmo objetivo, que é a melhoria das condições de vida dos portugueses. Este senhor fala, eu ouço. A Madeira e os Açores. Disse bem, o nosso lema é a voz das ilhas de Portugal. E o conceito de ilhas não são só ilhas geográficas, com os constrangimentos que tudo isso acarreta. Eu gosto tanto do Elvio como do Filipe, são os dois incríveis. Que compõem o Portugal no seu todo. Portanto, são jovens que infelizmente têm que abandonar o país porque este mesmo país não lhes dá estão deslocados, diz-lhes oportunidades de emprego. Diz-lhes, Sr. Filipe. São ilhas, os jovens, os idosos abandonados e marginalizados nos hospitais e isolados nas suas casas. São ilhas, uma classe média completamente empobrecida, onde o país e o Estado não lhes dá oportunidades que é a sua função para que saiam desse fosso. Sim, portanto, o Elvio e o Filipe são primos. Sim. De ilhas que compõem o Portugal no seu todo, que com o nosso humanismo, referir que o JPP tem na sua matriz uma característica muito humanista e levar esse humanismo ao Portugal no seu todo. Portanto, é esse nosso grande objetivo, com a esperança e a confiança de que os portugueses e os madeirenses, em particular, madeirenses e portugueses, poderão dar essa oportunidade. E de todos, Júlio Gorgel Ferreira, bem-vindo. Gosto a nova muito direita deste concorre senhor. pela segunda vez a umas legislativas. É muito... Dava-lhe um abraço. Bom dia, boa noite, Carlos Daniel, boa noite a todos os colegas. O que aconteceu ao Sander Liber? Estão em casa. Nova direita, nós fundamentamos principalmente na defesa da família como a base da sociedade.
E neste momento a verdade é que a família está a ser completamente esmagada, as famílias portuguesas, com carga fiscal, com todos os problemas que nós temos neste momento a nível da habitação, a nível da saúde, e é impossível que as famílias continuem a crescer e progredir se não houver uma ajuda do Estado e realmente que uma gestão dos recursos do Estado para ajudar as famílias realmente a progredir. Parece já um surfista. Então, nós temos agora uma oportunidade de renovar a classe política portuguesa. Temos a oportunidade com coragem de mudar este paradigma. Porque durante estes 50 anos tem sido exatamente a mesma coisa. E nós ou temos a coragem de mudar agora para poder auxiliar as famílias no seu crescimento e no seu progresso, ou então vamos continuar exatamente nos próximos 50 anos, como continuámos nos 50 anos anteriores. Teve um reality nós show. realmente defendemos que é preciso criar riqueza, o país precisa de criar riqueza para poder distribuir a riqueza. Não é esmagar a classe média para dar a outras classes que nós vamos conseguir resolver o problema destes problemas todos que nós temos em Portugal. Ele não quis dizer às classes mais pobres. E de que famílias é que fala, Júlio? Porque o partido assume-se como conservador nos valores. Pois é apenas a família tradicional? Sim. Família é família. Portanto, uma família é constituída com as pessoas que nós amamos e as pessoas que estão à nossa volta. Nós não falamos só de sangue, falamos de pessoas que estão à nossa volta. Nós todas. Olha a Márcia, também, obviamente, guarda mais. Famílias são famílias. Nós queremos ajudar a melhorar as condições de vida das famílias através de melhorar. Já é diferente da nossa da Liber. Isso inclui, por exemplo, casais homossexuais também. Ui, Carlos Daniel, pá! São famílias e Carlos, também Carlos! famílias também estão a ser esmagadas, fazem parte da classe média e que estão a sofrer também com esta carga fiscal e com os Carlos, encosta-os à parede! Portanto, é necessário realmente auxiliar todas as famílias. Nós não vamos escolher só umas famílias e deixar outras de lado. Família, já ouvimos a palavra família, parece um rapper. Família! Fazer parte da Assembleia da República, mas para todos os portugueses, não é só para alguns. Respondeu, sim senhor. João Pinto, bem-vindo de volta. João também. Pinto, Passado, a mensagem e Marisa Cruz? A PCTP-MRPP tem que atualidade acrescida João 2 Pinto. meses depois? Bom, este senhor. Não há nenhuma novidade especial em relação às nossas propostas do passado. Pá, este senhor é incrível. Todas as soluções que têm sido apresentadas e que têm sido executadas só levaram a uma cada vez pior situação dos portugueses. Hoje a situação é pior do que há um ano atrás. É mesmo pior que o PCP. Que se dizia que estava em crescimento, está em decréscimo neste primeiro trimestre. Ainda cresceu, mas cresceu menos. Em rigor, é isso. Portanto, já entrou numa situação cada vez pior. E as decisões principais que vão ser tomadas sobre a ação... Estes senhores já são... Este partido é já muito antigo, meu. Já foram tomadas. Não vão ser... É um partido de esquerda muito militante, muito antigo já. Alterar. Pronto, sei lá. Quem toma as decisões no que respeita a este país é Bruxelas e é Washington. Não há mais nenhuma... A Joana Amaral Dias, a cara dela. Que decida sobre olha com desdém. Portanto, o que se tem que fazer é cortar com isso. O que se tem que fazer é a Revolução Comunista. É a Revolução Comunista, lindo. Começa por cortar com a União Europeia, desde logo. Sim. Eu queria ver a cara do Rui Fonseca e Castro. Necessidade absoluta do país avançar para a frente é essa. Não há outra hipótese. Já vamos, obviamente, pormenorizar mais das vossas propostas nessa linha de pensamento. Bolchevique. Duarte Costa, Volta de Portugal. Bem-vindo também, Duarte. Este é mesmo o partido mais à esquerda do espectro político português. Vossas intenções, sem sombra de dúvida. Mas, essencialmente, que novidade é que gostavam de levar que o Parlamento não tem hoje? Olá, boa noite, Carlos. Boa noite às pessoas que nos ouvem. Ganda Duarte, pá. É um partido que verdadeiramente representa esta nova geração de políticos que querem trazer políticas baseadas em evidências científicas, políticas baseadas em boas práticas do resto da Europa, mais integração europeia, neste espaço decisivo para a governação portuguesa, o centro. Este gajo é um dos líderes do Volt. É ele e a Inês, neste caso. O Volt tem conseguido, nos últimos anos, fazer ouvir a sua mensagem com cada vez mais membros e pessoas que se interessam por uma renovação neste espaço. Nós sabemos que o PS e o PSD são partidos que estão no espaço certo de governação. Mas estão demasiado longe um do outro? Mas precisam de uma renovação. Nós achamos que precisamos de uma nova energia, de uma nova ambição neste espaço. Nós queremos que Portugal ambicione ser dos melhores na Europa, com salários como nos melhores da Europa e com serviços públicos também de alta qualidade. Para isso, é importante dizer aos portugueses que o centro não se esgota no PS e no PSD. Nós também acreditamos que a renovação política não deve ir para os extremos, portanto, não deve ir à direita do PSD, da Iniciativa Liberal, ou mais à direita, ou à esquerda do PS, do LIVRE, para mais para a esquerda ainda. O Volt é o partido que quer
Duarte renovar a bem. política neste espaço e já agora fazer aqui um comentário sobre este tema do voto útil, porque nós vemos muitas pessoas, eu hoje estive nas universidades a falar com vários alunos, que são vários círculos eleitorais que têm dificuldade em eleger. Votar nos grandes partidos, na AD, no PS, no Chega, significa eleger o deputado 50 de um desses partidos. Votar no Volt significa trazer uma nova energia à política que permite a esses dois partidos ter melhores propostas para, eventualmente, governar o país, com políticas baseadas em evidências científicas e mais integração independentemente de europeia. elegeres ou não elegeres, que o Governo tem falado que quer implementar aqui, mas que os nossos estás a contribuir para eventualmente eles poderem eleger. Trabalhar, por exemplo, a que é importante para a imigração, embora a proposta do Volt seja mais digital e mais independente dos serviços consulares que, na minha opinião, funcionam pior do que a AIMA, e uma série de outras mais-valias para garantirmos uma economia como as melhores da Europa, mas com serviços públicos também como os melhores. Obviamente também mais ao pormenor das na União vossas Europeia. propostas. Rui Fonseca Castro, ela era o programa. O que é que considera que pode levar para o Parlamento? Que claro, se as pessoas não votarem, eles não são eleitos. Daniel, boa noite aos demais intervenientes. Aí está ele. E boa noite ao público que nos está a ouvir. Obrigado, Rui. Portugal tem muitos problemas. Um deles é os imigrantes. Atualmente, um problema absolutamente existencial. Os imigrantes. Os portugueses estão a ser escorraçados da sua terra. Nós estamos a ser escorraçados da nossa terra. Das nossas ruas, dos nossos bairros, das nossas cidades, do nosso Por quem? país. Em 51 anos de democracia, eu fui o primeiro líder partidário a ser detido por estar a realizar, por estar a exercer uma liberdade constitucionalmente garantida, que é a liberdade de ação político-partidária. A gritar Salazar. Fui detido por estar a realizar essa liberdade, porque há pessoas que ocupam extensas áreas da cidade de Lisboa. Não foi detido porque a polícia lhe mandou sair dali e ele não disse que não saía. Não gostam da nossa cultura, não gostam dos nossos costumes, não gostam da nossa religião e controlam o poder político e controlam o poder político. As autoridades entenderam que o seu comportamento era... Carlos Daniel, pá! Porque há um conjunto de pessoas que não são portuguesas, que nos odeiam, que não gostam de nós e controlam o poder político e por isso é que não nos deixaram. Eu, foram eles os meus... Vou encerrar a minha foram os imigrantes que tiveram. E quero ver quem é que me vai impedir. E convido todos os partidos que não tenham um discurso anti-Portugal, anti-nacional, a estarem presentes no Martim Moniz, porque Lisboa ainda é nossa e Lisboa comigo vai tornar a ser alfacinha. Segundo as leis do país atualmente, há autorização ou não para determinadas manifestações. Não está há, agora a fazer um apelo. Está enganado. Existe uma lei eleitoral, existe uma lei, existe uma Constituição e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não tem esse poder, muito menos a Polícia de Segurança Pública. Muito bem, como é que este homem já foi magistrado? Eu não percebo. A informação pública é de que não estava autorizada aquela manifestação, mas já fez, obviamente, já colocou a sua nota. Eu gostava de ouvir agora o Hélder Rodrigues, Movimento Partido da Terra. Hélder, muito bem-vindo. Esta malta atirou cadeiras à polícia, by the way. Sozinho tem para quando prenderam o seu líder supremo. Muito boa noite a todos, muito boa noite, Carlos Daniel. O MPT é um partido fundador da democracia, um partido histórico, um partido que defende o humanismo secular e o ambientalismo, um partido do centro político, um centro que está cada vez mais abandonado de partidos políticos, e, portanto, nós mantemos-nos fiéis à mensagem do fundador, das políticas do nosso fundador, atualizadas, modernizadas, mas fomos o primeiro partido político a falar em Portugal. Em 93 foi no ano em que eu nasci. Sustentável e de ambientalismo, e continuamos a acreditar que esse desenvolvimento sustentável é a utilização mais inteligente dos recursos, poderá conduzir a um Portugal com uma melhor qualidade de vida para todos os portugueses. É essa a nossa mensagem desde a nossa fundação e que permanece até hoje atual e cada vez mais atual. O MPT só se candidata na Madeira e nos Açores. Em termos nacionais, qual é o vosso posicionamento? Não querem. O nosso posicionamento é todo nacional. Madeira e os Açores integram o todo nacional, como é evidente também. Certo. O nosso posicionamento continental, a Europa e fora da Europa, candidatamos-nos num acordo, juntamente, apoiamos a AD, num acordo que foi feito entre a AD e o MPT, porque acreditamos efetivamente que a AD acolheu as nossas ideias,
poderá pôr em prática várias das nossas ideias e é, efetivamente, a família política que acreditamos estar em melhores condições para governar e para desenvolver. Não foi proposta nenhuma coligação de facto? Não foi proposta, não há uma coligação de facto, há um acordo entre as forças partidárias, a AD e o MPT. Pronto. O PTP, o Partido Trabalhista Português, aqui representado pela porta-voz Raquel Coelho, que é também presidente do PTP Madeira, quero muito ouvir, precisamente na região autónoma da Madeira. Raquel, o que é que alguém que essencialmente está focada no eleitorado da Madeira pode fazer no Parlamento Nacional? Bom, olha, boa noite, cumprimentar os telespectadores e o painel, agradecer naturalmente o convite e dizer que o objetivo do Partido Trabalhista Português é essencialmente esclarecer os portugueses, esclarecer os eleitores para que eles possam tomar uma decisão mais consciente e mais acertada. Porque faz falta nós realmente fazermos uma reflexão sobre o estado do país desde o 25 de Abril para cá. E se nós formos olhar estes últimos 51 anos de democracia, que foram liderados pelo Partido Socialista e pelo PSD, e que estamos a ser confrontados com eleições sucessivas, porque é a filha desse senhor, desses partidos, do Ilhéu, infelizmente estão a ser acusados de crimes do Príncipe da Pombinha, no exercício das suas funções, e eu acho que os portugueses têm que refletir que o mínimo que nós podemos exigir aos nossos representantes é que estejam acima de qualquer suspeita. Portanto, e isso leva-nos à degradação completa do sistema político, da democracia. As pessoas já não acreditam em nada, as pessoas já não acreditam nos políticos, as pessoas de bem que têm a sua profissão, que têm a sua vida relativamente organizada, até se forem convidadas para a política, nem querem fazer parte da política, porque consideram que isso é de facto fazer parte de um grande lamaçal, porque a política está conotada às pessoas que querem servir e não àqueles que querem servir realmente. Qual é o objetivo da Raquel concretamente do PTP nesta eleição? O que nós queremos fazer é... Ela é bué tipo, eu gosto. Ela é bué despachada. É ser essencialmente um partido de protesto? Ao sistema judicial. Nós não podemos ter investigações judiciais que levam a eleições e estas investigações judiciais não darem absolutamente nada. Quer dizer, hoje eu decidi que vamos fazer isto. O Ministério Público entrar no gabinete do Primeiro-Ministro e descobrir lá 75 mil euros no gabinete do Sr. Scari e do Sr. Portanto, do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, e isto não haver mais nenhum desenvolvimento desde aí para cá. Quer dizer, eu não quero acreditar que as forças judiciais portuguesas e que o Ministério Público que entra e que comece estas investigações, por cá dá aquela palha. Já vamos voltar à questão da justiça. Há questões gravíssimas no nosso país que foram, infelizmente, também pai da namorada de um amigo meu. Pelo sistema judicial. Há muitas forças tenebrosas que, de facto, estão a impedir, de facto, estas investigações. E nós não podemos, e os portugueses não podem aceitar que haja investigações aos gabinetes dos primeiros-ministros, que haja eleições. As investigações existem. As investigações estão a decorrer. Mesmo em relação a esses casos, estão a decorrer investigações. Essa morosidade não se compadece da emergência, de facto. Muito bem, isso é outra questão. A morosidade é outra questão, mas investigação. Para que também possam tomar uma decisão mais acertada nas eleições. Joaquim Rocha Afonso, Nós Cidadãos, bem-vindo. É a terceira vez em 4 anos que o Joaquim está aqui num debate como este. Eu gostava de perguntar, Joaquim, pá, está ele. Desceu em relação a 2022. O que é que o faz crer que pode subir ao ponto de ser uma voz no Parlamento? Olá, boa noite a todos, boa noite aos portugueses. Boa noite, Sr. Joaquim. Infelizmente estamos novamente nisto. Aí vem ele. E eu, antes de mais, quero congratular-me por neste debate estar a haver muito mais elevação na discussão das ideias e dos destinos do país do que no dos chamados grandes, porque ainda ninguém falou nem de Spinum vivas, nem de Spinum mortas, nem de Porsche, nem de Maserati. Tu acabaste de falar agora. Desculpe, não querem saber disso para nada. Pimba! Espero que todos façamos aqui hoje é propor soluções viáveis, sensatas, economicamente sustentáveis e socialmente aceitáveis por todos os portugueses para, de uma forma Sr. Joaquim é um velho do café, já sabia, e muito pragmática, independentemente das ideologias de uns ou de outros. Mas já se ouviu hoje aqui falar muito de corrupção dos dois Não estou a falar nada disso. Estou a dizer, já se ouviu hoje aqui de suspeitas sobre os maiores partidos. Carlos, o que eu sugiro é que toda esta gente que nos desgoverna há tanto tempo
mete a mãozinha na consciência e pensem o que é que adianta em 4 anos haver 3 eleições para o Parlamento, quando o que os une é muitíssimo mais do que o que os separa. Olha, aí está ele. Eu fui Porque é muito mais o que nos une. Como possível candidato a primeiro-ministro. E é nessa qualidade que eu aqui estou. Agora, as subvenções não são iguais para todos os partidos. É injusto, não é democrático, é anticonstitucional. Mas ninguém fala disso. É uma vergonha, pai. Resulta das votações anteriores. Ouça, ou há democracia e somos todos iguais ou não somos. E, portanto, neste momento, infelizmente, em Portugal, a terceira intenção de voto antes do Chega, primeiro, se não me engano, o PSD, depois o PS e a seguir, são os indecisos. Porque os portugueses estão cansados deste ramo-ramo. Nós temos que ter pessoas com sentido de interesse nacional, sentido de serviço público, saberem falar uns com os outros, decidirem em harmonia, com objetivos estratégicos. Não é há 4 anos que se decidem os destinos de um país. Este Tem senhor que está serem mesmo previsões só. de mais longo prazo, com acordos de regime. E é esse repto que eu faço a todos os portugueses para darem um voto de confiança aos nossos cidadãos nestas eleições. Que ainda não propôs nada. Para podermos eleger um deputado e começarmos a mudar o sistema por dentro. Por dentro. Só assim é que Portugal vai ter progresso, Limpar Portugal. desenvolvimento e felicidade para os seus... Muito obrigado. Paulo Não, imagina, ele tem razão, mas é aquele discurso tipo que toda a gente pode ter, meu. Qualquer pessoa diz isto. Não, ele não falou mal, mas é. Isto é uma conversa um bocado de chacha, percebe? Ok, obrigado, Sr. Joaquim. Pronto, já percebemos, portanto está tudo mal. Então vá. Qual é a ideia que o PPM traz para justificar Pronto, está bem. Vá, Sr. Joaquim, agradeço. No Parlamento Português. Muito bem, Carlos. Quero começar por cumprimentar todos os candidatos. Este senhor já está a suar e ainda nem falou. Os senhores telespectadores e dizer-lhe o seguinte: eu detesto ser desagradável na minha vida, mas vou ter que ser desagradável. Não consigo, mas com o sistema. Eu fui deputado ao longo de 17 anos no Parlamento dos Açores, sou membro do Governo dos Açores. Há muito tempo que não tinha atividade política aqui no território continental do país, mas o que encontrei aqui é absolutamente escandaloso, porque nós nos Açores temos um círculo de compensação, todos os votos contam, todos os votos, quem vota nos diferentes círculos, depois é reaproveitado para ser contabilizado. Quase 1/4 dos votos dos portugueses são desperdiçados. Esses portugueses que tiveram esse sentido de voto não estão representados no Parlamento. O PPM, e penso que as restantes forças políticas, teve até o momento, na pré-campanha e durante a campanha, 37 segundos. 37 segundos de televisão. Foi o que nós tivemos nestas eleições em termos de cobertura mediática. Mas eu quero lhe dizer mais coisas. Programas de todos os partidos. Eu quero lhe dizer mais coisas. E vai dizer, mas deixe-me colocar só esta nota. O PPM integrou o apoio à maioria do governo que esteve no último ano no poder. Podia ter colocado como condição, por exemplo, um círculo de recuperação de postos. E ao Carlos, eles iam aceitar mesmo. No âmbito do governo dos Açores, é que passámos por proposta do PPM, as respostas aos requerimentos, em vez de serem 60 dias, são em 30 dias, várias melhorias do sistema democrático que temos vindo a implementar, onde somos decisivos e podemos fazer isso. Mas o que eu posso fazer... E repare, eu sou um homem de causas, eu já fiz uma greve de fome de 12 dias por causa de servirem refeições numa escola, na pequena escola do Corvo. Fantástico. Já fiz outras iniciativas. Eu sou um homem de causas. Já doei uma parte do meu património eu já fiz para que se fosse construído um museu. Enfim, eu sou um homem de causas. Veja, para mim, neste momento, uma das causas maiores, é isso que eu lhe quero dizer, uma das causas maiores é, de facto, terminar com este sistema, que não é um sistema democrático, em Portugal, porque não há igualdade. Repara uma coisa, eu tenho aqui a Constituição a falar essencialmente do sistema eleitoral e da representatividade. Deixe-me dizer, Constituição da República Portuguesa, porque quando termina uma legislatura, os partidos não ficam com os deputados que lá estão. Portanto, todos começam com 0 votos no boletim, naquele que é o sufrágio que vai ser feito. E, veja bem, o que diz no artigo 113, diz o seguinte, as campanhas eleitorais regem-se pelos seguintes princípios: igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas. Ponto. Não está lá mais nada. Muito bem. Portanto, o que significa... Não, Daniel, deixe-me dizer... Daniel, ele chama-se Carlos, homem. Mas o que lhe quero dizer é que o que se passa neste país, em que nós realizamos ações de campanha e a comunicação social, não vai. Mesmo hoje estive no Martim Muniz, não esteve nenhum órgão de comunicação social a acompanhar a nossa ação de campanha e a dizer aquilo que nós temos como projeto para o país. E depois vêm os comentadores destes debates dizer, bom, não há opiniões diferentes,
não vimos aqui nada diferente. Os comentadores viram depois. Viva o Rei Dom Carlos, pá! Ainda não ouvi, peço desculpa, ainda não ouvi o José Cardoso, que é o presidente do Partido Liberal Social, é o mais recente partido da democracia portuguesa, tem cerca de 2 meses. José Cardoso, que mensagem é que traz? O José Cardoso, que foi militante da Iniciativa Liberal e chegou até a concorrer à liderança do partido. Certo. Boa noite a todos e boa noite lá para casa. Somos efetivamente um novo partido, nasceu há 55 dias, foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional no mesmo dia em que o Governo. Acreditamos que seja um sinal. Foi um sinal de Deus. Um partido liberal social, ecologista, seguindo uma linha de partidos liberais sociais europeus. É um partido pragmático, com vontade de apresentar soluções e de governo. Este partido até poderá ser, eventualmente, um partido de protesto, mais focado em encontrar soluções, encontrar estratégias e propô-las à sociedade portuguesa. É uma IEL diferente. Dessa forma vamos escolher é um partido liberal, mas de uma diferente. Quantidade significativa de eleitores. É um partido que, em 55 dias, preparou-se para estas eleições, mas tinha um ano de trabalho prévio, não visível, não público, de preparação daquilo que nós acreditamos. Sim, é uma IEL mais mediática, mais virada Portugal. ao o liberalismo centro. tem um conjunto de tendências, tal e qual como tem o socialismo, como tem o Diogo? conservadorismo, Como é que estás? etc. E nós representamos uma delas, esperamos que continuem a aparecer novos partidos liberais. E é completamente diferente da Iniciativa Liberal, ou até, vou usar uma expressão histórica, a ala mais liberal do PSD? Se virmos dentro do socialismo, nós temos 4 partidos socialistas que têm socialismo escrito nos seus programas na Assembleia da República e fora dela mais alguns que estão aqui. E, portanto, do liberalismo também existem diferentes tendências. Há uma que se designa por liberal social, que assume posturas diferentes nos diferentes países, porque as culturas são diferentes, naturalmente, e existem mais. Não me cabe agora apresentá-las, mas existem mais, por isso digo que espero que venha mais liberalismo para o país. Nós, neste caminho, queremos destacar o facto de termos feito um programa com uma visão estratégica para o país e menos um sumário de propostas. E porquê? Porque acreditamos que no país o que falta mesmo é estratégia. Fala-se muito, propostas há muitas, eleições há todos os anos, e se lermos o programa, por exemplo, dos 2 grandes partidos portugueses, está lá tudo, mas a verdade é que a concretização não acontece porque falta a tal estratégia. Deixe-me dizer que acreditamos que o bipartidarismo está a chegar ao fim em Portugal e que governos multipartidários em que realmente comecem a fazer reformas e a implementar estratégias só ocorre no dia em que acabar o bipartidarismo. Vamos já perceber melhor as prioridades da estratégia que define. Aliás, a sugestão para a ronda seguinte é que falemos de prioridades de políticas públicas. Estamos aqui perante o horizonte de uma nova legislatura. O que é que lhes parece que é crucial? Obviamente, li os programas dos vossos partidos, as propostas que fazem. Destacarei um ou outro ponto e poderão juntar outros dados se entenderem que é mais essencial à vossa argumentação. Rui Fonseca Castro, comece por si agora e pegue no tema da saúde, que é o tema crucial. Uma das propostas do ERGT é relativamente controversa, é que os médicos formados no Estado sejam obrigados a ficar no SNS os mesmos anos do tempo de formação. Parece que é assim que se resolve o problema da falta de médicos? Como é que é, Madeirense? Estás bem, mano? Mas tens cá os teus conterrâneos. As melhores condições de trabalho, como é óbvio. A saúde, os problemas na saúde em Portugal não são novos. É algo que já vem de trás e eu lembro que até há pouco tempo o Orçamento de Estado nem sequer era executado. Definia-se um valor para a saúde que não era executado. Obrigado, Madeirense. Integralmente. Acho que sim, existe concordo uma contigo. Saúde para uns e existe uma saúde para outros. Eu relembro também que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco tempo foi tratado como um rei no Hospital de Santa Maria, quando outros pacientes com a mesma condição de saúde estariam porventura a agonizar nos corredores. O estado de saúde, a situação de saúde em Portugal é grave, já vem de trás, tem a ver com falta de recursos, porque para os portugueses... Isto é basicamente um novo PNR, malta, não é muito... coisa para os outros, para os portugueses há poucos recursos. Mas ao reter os médicos no SNS, tenciona pagar-lhes melhor? Como é óbvio. Os médicos têm que ter um estatuto não apenas profissional e social, que têm, digno, mas também tem um estatuto. Mudaram de novo. Pronto, é isso, é o que eu digo. É exatamente. O privado que tendencialmente pagará melhor na área da saúde. É para a malta se esquecer. Mas tira-se de onde, por exemplo? Deixa de pagar o ócio, por exemplo. Acaba-se o rendimento social de inserção, acaba-se o subsídio de desemprego para imigrantes. Eles acham que não, Guilherme. O financiamento, associações, ONGs de apoio aos imigrantes. Os imigrantes são um problema. Ao movimento político
LGBTQIA+. Ei, e há dinheiro que está guardado e que está também em alçapões do Orçamento de Estado que pode servir aos portugueses. O estado de saúde das pessoas, a situação da saúde em Portugal agravou-se a partir de dezembro de 2020. O estado de saúde dos portugueses agravou-se substancialmente a partir da saúde, quer local, quer um hospital central, público, do SNS. Nós vemos que a maioria dos utentes... o da tua terra é um filho de... eu já estava a falar deste. Médicos de família para serem atribuídos... A maioria não será, Rui, mas pronto. Não, é verdade. Basta ir o Elvio é que é mau. Basta andar na rua. Porque é sério, não digas que o Sr. Filipe é mau. Ainda não permite essa conclusão, mas está colocado o seu ponto e colocou as suas alternativas. Helder Rodrigues, no vosso caso acentua a questão da soberania energética, que é um tema de grande atualidade, ou seja, tivemos agora a discussão a propósito do apagão. A ideia que fica é que, todavia, o apagão acabou por ser explicada em parte por uma aposta, porventura, demasiado acelerada nas energias renováveis. É essa a sua leitura ou não partilha dessa visão de risco? Não é uma aposta demasiado acelerada nas energias renováveis. É uma aposta inconsequente nas energias renováveis. São coisas diferentes, ok? A questão relativamente ao que se passou em Espanha, que provocou a instabilidade no sistema, algo que vários engenheiros da área da energia já alertaram saiu o QB, saiu de líder do mais partido. Cedo ou mais tarde iria acontecer. Se deu a liderança a este. Os especialistas já o tinham alertado várias vezes, que é efetivamente uma questão em que quando temos Mas ele continua lá. Uma utilização demasiado significativa das energias renováveis no pool geral de energia, a instabilidade pode acontecer e a rede pode falhar. Portanto, não é uma questão da aposta em si, foi de não acautelarem as circunstâncias relativas à... Não, é mais uma vez a questão, como alguém já disse aqui, é uma questão de planeamento e gestão. Okay? O erro não está na aposta das energias renováveis, mas está efetivamente no reconhecer que os recursos têm limites e a utilização inteligente de recursos, que é aliás uma bandeira antiga do partido, contempla isso mesmo. Nós não vamos defender que a partir de agora que vamos só viver de energias renováveis quando sabemos que essa aposta não é capaz de trazer a todos nós... Deixe-me uma pergunta muito concreta. Portugal deve manter-se ligado essencialmente ao mercado ibérico ou a soberania energética de que fala passa por outro rumo? A soberania energética de Portugal é sobretudo Portugal ser dono da rede. Aí está o erro na nossa perspectiva. A rede de distribuição de energia nunca devia ter sido privatizada. Pronto, lá vamos nós. Essa é a nossa opinião. Não estou a defender que na próxima... Ou concessionada em bom rigor. Está a falar da REN, da concessão à REN. Não é uma concessão, é uma empresa privada, portanto, que adquiriu a rede. Okay? A questão é... A rede é nacional, mas esse é um pormenor, não vale a pena agora. A questão, sobretudo, é os players privados devem... Nós somos um partido liberal, portanto, os players de distribuição devem funcionar numa rede que é gerida, na nossa perspectiva, uma melga que me está a chatear, através de políticas públicas. E, efetivamente, deve ser o Estado a garantir que áreas que poderão não ser... Não, é assim que se diz, malta. Tão rentáveis, mas que assegurarão os players de mercado da rede, está correto. Como, por exemplo, a central energética de Gondomar, que nos salvou, efetivamente se mantenha no ativo e que se mantenha eu vou-vos dizer uma coisa. O que este senhor está a dizer é interessantíssimo, mas não estou a dizer para isso. mim, estou a dizer que efetivamente se houve um ser superior que criou os animais... Não percebo quem é que caralho criou as melgas. Já falou aqui da corrupção, não faz sentido. Pontos de força. Sugere unidades especializadas no combate à corrupção, com mais peritos fiscais e digitais. Por isso é que a religião para mim não faz sentido nenhum. Juízes por comarcas para evitar que alguém haveria de ter criado este bicho com as populações onde trabalha. É tão estúpido. Isto significa que um juiz tem que passar a vida inteira serve para nada, meu. Terra? É isto? Bom, o que nós queremos evitar é aquilo que se passou e se passa na região autónoma da Madeira, onde as forças democráticas eu não consigo. Foram esta senhora pode dizer as maiores barbaridades que ela quiser. Eu gostaria de explicar aos portugueses que nós tínhamos um jornal satírico na Madeira, que era o jornal O Garajal, que era um género de Charlie Hebdo, que fazia humor com a política. Faz-te ao vivo. E foi um jornal que foi perseguido pelo regime do Dr. Alberto João Jardim. Na altura, todos nós sabemos no nosso país o déficit democrático
que a Madeira enfrenta. A Madeira é uma região atípica do ponto de vista político e democrático no nosso país. Mas tem eleições livres. Tem eleições livres, mas essas eleições são claramente enviesadas. Há graves problemas democráticos na Madeira. Todas as pessoas não votam todas no PSD. Houve um grande tentáculo com a ajuda do poder económico e que também já controla o poder judicial, e todas as forças democráticas que tentam denunciar de facto a corrupção, os jornalistas do jornal Garajal, foram perseguidos por via judicial. Vê esse problema como um problema nacional? E esses mesmos... Não existe, não. Isto é um problema da nossa cultura latina, quer dizer, isto não é um problema, isto não é uma exceção. Portugal tem sido sistematicamente condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por violar a liberdade de expressão, por violar a liberdade de imprensa. Hoje, fazer a nossa crítica no nosso país, corremos sérios riscos, porque o crime da difamação serve para tudo, quer dizer, e portanto, as pessoas que de facto têm intervenção política pública, eu sei, Madeira, eu sei. O Principado da Pontinha, eu sei, mano, eu sei. Nós sabemos. Estão numa situação muito frágil perante Era o príncipe. Era o príncipe da Rocha. Bons advogados que têm muito dinheiro para colocar processos em tribunal. Nós éramos um jornal com 500 exemplares e já tínhamos processos e indenizações para pagar aos políticos madeirenses, que também depois usavam o dinheiro da região, o dinheiro dos impostos dos madeirenses, para colocar processos, portanto, aos jornalistas do jornal. Isto para dizer que isso era feito com a ajuda também do próprio sistema judicial na Madeira. E não havia rotatividade, e os juízes estavam, de certa forma, influenciados pelo poder político e pelo poder económico. Daí é que é preciso. E a necessidade de haver rotatividade dos juízes para que as decisões não sejam enviesadas. Fazer uma pausa neste debate, é um intervalo obrigatório, mas a segunda parte será maior, com mais tempo para conversarmos. Portanto, é mesmo até já. Até já, Carlos. E olha, muita força. Muita força, Carlos. Pá, fantástico. Aquilo não era dele, ele tinha a proteção. Pois é verdade. Ele não era o príncipe, é verdade. Ele foi exilado lá, é verdade. Então, olha, por acaso estou errado. O outro gajo é que era o príncipe, pois era. Havia um que era o príncipe que comprou aquilo e usou uma declaração do rei ou whatever, com não sei quantos anos, e o outro refugiou-se lá, puta. E foi lá a polícia. Eu lembro-me dessa merda da polícia a chegar lá e a dizer: olha, sai lá daí, se faz favor. E o gajo: eu estou aqui exilado no Principado da Ponte. Isto é um Estado de uma nação independente. Tenho aqui a documentação e a polícia. Pá, venha-se lá embora daí, homem. Pá, muito bom. E corta. Malta, agora temos uma pausa. Próximos conteúdos. Estou com o podcast. Boa, Salvador, vai-se ali para a maquilhagem. Pá, pera lá. Temos Mafalda Creative, as ótima. Carlos Coutinho de Vilhena, stand-up. Espera lá. Deixa lá ver isso. Olha. José Manuel Coelho pede asilo ao Ilhéu da Pontinha. Pá, eu adorava ter o vídeo para vos mostrar, mano. Foi épico. Já não está, mano. Este conteúdo já foi apagado. Aí é puto. Adorava. Mas esteve na... Nós, na Rádio Comercial, gostamos de ter em conta que os nossos ouvintes estão em grande medida dentro de veículos. Muitos deles encontram-se realmente dentro de veículos. E nós não perdemos de vista aqui que dentro desses mesmos veículos muitas vezes há jovens no banco de trás. Muito jovens muito jovens. Ora bom, José Manuel Coelho teve uma ideia para se livrar da pena de prisão. Como? Semichalupamente. A que recurso semichalupa é que ele recorreu, Ricardo? Pedro, ele recorreu ao recurso... Está aqui. Quer saber quanto vale o seu carro? De forma rápida e online, introduz alguns dados em comprando... O Principado da Pontinha, autoproclamado independente, será o local de refúgio para José Manuel Coelho durante os fins de semana, que deverá passar na cadeia do Funchal, dando cumprimento à pena aplicada pelo Tribunal da Relação de Lisboa de pena de prisão efetiva para cumprir aos fins de semana durante 1 ano e meio.
venho para aqui, refugio-me aqui e a polícia portuguesa da República Portuguesa não me pode prender. O mandato de captura aqui não funciona porque isto não é território nacional. É um principado independente, reconhecido pelas várias instâncias internacionais, e aqui a tua salvo. Renato Barros, autoproclamado príncipe do Ilhéu, da Pontinha, promete proteção absoluta a José Manuel Coelho. Aqui a polícia portuguesa não entra, só se entrar à força, naturalmente, porque eles sabem que não podem entrar. Aliás, porquê é que não podem entrar? Porque isto não é português. Portanto, o Principado do Ilhéu da Pontinha, à luz do direito internacional, é efetivamente um país, não importa o tamanho, e qualquer invasão de forças militarizadas ou com armas, haverá repercussões dos países parceiros e amigos do Principado que existem efetivamente. Quais são? Dessa forma, José Manuel Coelho quer contornar a pena de prisão efetiva pelo crime de difamação agravada ao advogado e político Garcia Pereira. Consigo proteger realmente dos reacionários e das forças fascistas que ainda subsistem na República Portuguesa. Apesar desta alternativa, José Manuel Coelho recorreu da decisão do Tribunal da Relação para o Supremo Tribunal, aguardando agora outros desenvolvimentos. Epá, encoste-se aqui dentro. Mano, muito bom. Pronto, malta, era isto. Era só isto que vocês precisavam de ver hoje. Eu sei que há muitos, mas não vamos estar a ver isso tudo. Senão não saímos daqui e temos que ver, mas é o debate, pá. Que é o que interessa. Pá, muito bom. O ataque da Índia ao Paquistão. Ui, isso é perigoso, é. Índia ataca. Isto é perigosíssimo. Ataca a região ocupada pelo Paquistão, na Caxemira. Ai, o caraças. Ui. Isto é perigoso, é. Ai, valha-me Deus, puto. Estes dois países têm armas nucleares, mas isto é perigosíssimo. Valha-me Nossa Senhora. Promete resposta. Oh, valha-me Deus. Meu Deus. 5 estrelas. O mundo precisa de melhores ligações. Quero ir ao Madeirense, Câmara de Lobos, lá vou eu. Com Centrum, deu para o Principado, quero ir à Madeira. Quero. 23 vitaminas e minerais, personalizada para as necessidades dela, com ácido fólico, cálcio e ferro. Dele, com vitamina B1, B3 e magnésio. E também de toda a família. Centrum, dedicado a si. Renova o seu jardim com as fantásticas ofertas da Yusk. Agora pode poupar até 40% numa grande seleção de lounge sets e até 50% numa grande seleção de coxins de jardim. Ou poupar até 50% numa grande seleção de textos de lar. Oferecemos uma garantia de preço de 30 dias. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Pá, mas este intervalo dura quanto tempo, mano? Desculpem lá. Fogo. Meu Deus. Tá bem. O Paquistão já disse que ia retaliar. Ora, sabem o que é que vocês deviam fazer, malta? Se não sabem, eu vou-vos dizer. É seguir-me no Instagram. Sigam-me aí no Insta, se faz favor. Para contribuírem para um excelente serão. Mal posso esperar pelos Battle Royales entre Paquistão. Vocês sabem que eles vêm para cá. Eu já te sigo, ó, Madeirense, de um raio. Man, imaginem. Sabes qual é que é o problema de haver uma guerra entre o Paquistão e a Índia? É que eles... Não te sigo. Como não? Eu não te sigo no Instagram, Madeirense. Estás a brincar comigo? Como não? Eu achava que sim. Madeirense, manda-me uma mensagem no Instagram. Mano, que estranho. Eu achava mesmo que te seguia no Instagram. Sim. Os refugiados. Que vêm muitos mais para cá. Muitos mais. Portanto, se já é perigoso assim, imaginem depois. Para mais atualizações. Pá, eu também já me estou a passar com a quantidade de anúncios que caem entre este debate.
Pá, que disparate, malta. Que parvoíce. Vocês estão a brincar com assuntos sérios. Vocês brincam com assuntos sérios, malta. Olha que isto é muito sério. Olha que eles têm bombas. Se ainda resolver bloquear o Rio Indo, isso é triste. Isso começa para aí às 22 de novo. Não começa nada. Foi olhar a quantidade de tempo. Tem. A Índia e o Paquistão têm os dois armamento nuclear. A Ministra da Defesa. Epá, por amor de Deus, ó Diogo. Olha, vai começar outra vez. Yeah. A RTP volta a recebê-los esta noite em direto da Nova SBE em Carcavelos, com os 12 candidatos, representantes de 12 candidaturas de forças partidárias que não tinham representação no Parlamento até agora, mas que pretendem ter. Vamos para a segunda parte do debate. Vá, bora lá, vamos concentrar. Com Joaquim Rocha Afonso, do Nós Cidadãos. Estávamos a falar das propostas essencialmente ao nível das políticas públicas. Um dos seus focos é a saúde e a reorganização do SNS em concreto. O que gostava de perguntar é se, quando fala, por exemplo, em fundir... With great power comes great responsibility. Bro, aquilo é uma frase do Uncle Ben. Põe em causa este modelo das O que é que está uma frase do Uncle Ben, do Spider-Man na parede? Da saúde. E contrariamente ao que muitas vezes temos ouvido nos vários debates, Portugal tem uma saúde de excelência no Serviço Nacional de Saúde e recomenda-se a muitos países do mundo civilizado ocidental. Sim, senhor. Infelizmente temos uma população demasiado envelhecida, portanto tem que se apostar em políticas de natalidade, de apoio às famílias, em políticas de acompanhamento da terceira idade com interligação com os mais jovens, porque perdeu-se a tradição de passagem de conhecimento dos avós para os netos, e em termos da saúde propriamente dita, o que nós temos que fazer é gerir. Não faz qualquer... Mas, portanto, ao nível da organização da saúde... Das eu sei, mas é isso que eu estou a explicar. O senhor fala devagar. Não faz qualquer tipo de sentido haver uma nova estrutura megalómana com um CEO, ou lá o que é que isso significa em estrangeiro, quando as coisas não precisam disso para nada. Nós o que temos que fazer, e não é só na saúde, em todo o país e em toda a estrutura do Estado, é cortar gordura. Cortar cargos dirigentes. Mas a direção executiva acabou-se já a carne. Tentar gerir melhor. Ninguém come mais carne. Lá a gente conseguia gerir tu dieta. Desde que não fossem boys dos partidos, desde que fosse gente que conseguisse fazer uma subida normal na sua carreira profissional por mérito e não por compadria ou por andar a colar cartazes. E é isto o problema geral do país todo. Nós temos mais do que dinheiro suficiente para a saúde. O que temos é problemas de gestão. O Carlos sabe que eu sou oficial da Marinha. Quando alguém no meu navio me vinha dizer nós não conseguimos fazer as escalas, o que eu dizia é assim, entendam-se, façam as escalas, vocês têm que garantir isto, isto, isto e isto. Se não conseguirem, faço eu as escalas. E eles nunca quiseram que fosse eu a fazer as escalas. Mas está-me a colocar uma questão que é, há falta de voz de comando ou há falta de autonomia? Olha, não conseguimos. Olha, vocês têm que fazer. Para assumir posições impopulares. Se não faço eu. Há falta de que ninguém queria porque o navio afundava. Qualquer coisa que é muito simples para quem tem experiência em gestão. E a experiência vai-se adquirindo desde o patamar inferior até o patamar mais alto da hierarquia de qualquer estrutura. O barco afundava se fosse o homem a fazer a escala. Tem que haver, acima de tudo, decência. E andava ali tudo a eito. E muito mais importante do que isso, competência. Muito bem, está claro o seu ponto, Paulo Estevão. Caralho, a palavra descentralização aparece em 13 páginas do seu programa, é muito repetida. E surge também uma ideia de regionalização responsável e faseada. Que modelo é que divisão do território é que defende? É a nós. Muito obrigado, Carlos. Já está a melhorar. Vou já responder, mas como eu lhe disse, eu sou um homem de causas e uma das causas principais minha e do meu partido é contribuir para que exista uma democracia melhor. Para quem parou F5, já vi. De tudo. Para que todos os partidos possam apresentar as suas propostas sobre a saúde, sobre a educação, sobre a imigração, para que todos possam ter voz e que a Constituição possa ser cumprida. Iguais oportunidades
para Pá, todos. o homem é E ali não que é a Constituição. cumprida. Portanto, o que lhe quero dizer é o seguinte. Há quem diga, não, mas isso criaria muita instabilidade no sistema. Muitos partidos, iria balcanizar o Parlamento. Mas veja bem, quem é que causa a instabilidade? Foram os pequenos partidos? É para a Constituição ou é a admissão do primeiro-ministro ser cumprida, de um sistema, de uma o homem levou o livro. Ou É para a Constituição, também por um envolvimento com questões éticas, morais e que tinham a ver com uma empresa do primeiro-ministro. Ou seja, é falso, é mentira que os pequenos partidos possam causar instabilidade no sistema. O que nós temos a certeza absoluta... Não, a proposta o Paulo tem capaz de quem anda a caçar javalis. A democracia em Portugal outra vez, iguais oportunidades, que os diversos partidos possam fazer isto, porque digo-lhe uma coisa, é impossível que aconteça, não é? Ouça, a minha área de responsabilidade no Governo dos Açores é exatamente a comunicação social. E lá todos os jornais dão exatamente a mesma cobertura e a RTP Açores tem exatamente a mesma cobertura para todos os partidos que estão representados e não estão representados no Parlamento. Existe um déficit democrático em Portugal continental que é assustador e que é uma vergonha. E eu tenho vergonha que o meu país esteja a evoluir nesse sentido. Agora, para lhe dar... Evoluir. Não está a evoluir, que sempre foi assim. Eu teria muito a dizer sobre isso, mas não é um debate sobre... Eu teria muito a dizer sobre isso e tentar explicar parte, mas não é. Não há explicação. Só sabe uma coisa. Está aqui na Constituição, é para cumprir e não está a ser cumprido. Vamos falar do pipi? E o que lhe quero dizer... Está a ter a oportunidade e já o foi. Obrigado, Zé. Agora só tem 30 segundos para falar de legislação. Até o momento, o meu partido teve 37 segundos, enquanto os outros partidos tiveram 30 debates. Mas eu já vou partir para outro tema, há pouco não me deixou concluir, e já lhe vou dizer. Em relação à regionalização, o mesmo género de injustiça. Porque, veja bem, que investimentos é que estão a acontecer no Distrito de Beja, ou no Distrito de Évora, ou em Trás-os-Montes? São zonas do país completamente abandonadas. Um país que tem uma pequena dimensão, em que o conjunto de investimentos mais significativos são realizados no litoral do país e em que um conjunto grande de potencialidades que o nosso país tem está abandonado porque há um conjunto de territórios abandonados. E porque as decisões... E eu tenho experiência, então, como governante dos Açores, tenho que lembrar, já vim aqui reunir-me com vários ministros de vez em quando, porque, deixe-me só dizer, sabe porquê? Quando legislam, esquecem-se sempre que existem os Açores e a Madeira. Tem que vai falar menos das próximas vezes. O território com grande vantagem de tempo nacional é mais do que isso. Eu não quero estar sempre a falar do tempo, mas eu tenho que tentar manter aqui algum equilíbrio. É a vez agora do deixa-os falar. Olha, a Joana Amaral Dias ainda não abriu a boca uma única vez desde o início. Administração pública. A máquina do Estado é demasiado grande ou tem que ser, sobretudo, mais eficiente? Vários temas. Nós fizemos um programa eleitoral que é uma visão estratégica, tem 5 áreas e 12 mudanças paradigmáticas que acreditamos que, se fossem feitas em simultâneo, mudariam o rumo do país. Uma delas é a descentralização. Efetivamente, Portugal investe 15% da sua despesa pública a nível local e regional, quando os países mais desenvolvidos da Europa têm 30%, 40%, 50% e chega mesmo aos 60% da despesa pública anual investida localmente. Não é possível resolver o problema da coesão nacional, encontrar outras mais-valias económicas noutras zonas do país, se não for feita a descentralização. Mas a descentralização com as verbas a acompanhar as responsabilidades que descentralizamos. Obrigado, Navais. Obrigado pelo seu. Que os cidadãos de um concelho ou de um conjunto intermunicipal saberão o que necessitam e que tipo de desenvolvimento económico é que têm disponível ou que acreditam ser o ideal para a sua região. A nível do Estado, a reforma do Estado passaria pela capacitação das pessoas numa perspectiva muito mais de digital, no sentido das pessoas se adaptarem aos novos momentos. Obrigadíssimo, Paulo. Muito obrigado, Navais. Obrigado pelos 4 minutos. É preciso recordar que a idade média dos funcionários públicos é muito alta, ou seja, nos próximos 10, 15 anos a grande maioria chegará à reforma. É uma oportunidade única dos mais velhos passarem o seu know-how para uma nova função pública, mais nova, com mais valências digitais e aproveitar todos para fazer essa revolução. Então, o objetivo deles é terem assento. Parece-me óbvio. Pública, não? Tem que haver uma reforma, uma estratégia, lá está, falava há pouco de estratégia, uma estratégia que vai levar dentro de 10, 15 anos à reforma de muitos deles, não é necessário retirar ninguém. Olá, Bruna, como é que isso vai acontecer naturalmente. E essas pessoas vão se reformar e não estou a ver como é que vamos guardar esse know-how e como é que vamos capacitar aqueles que vão substituindo para uma realidade muito mais... Querem ter voz. Por exemplo, tem sido muito repetida a ideia de por cada 2 pessoas que saiam entrar uma só. Se as pessoas não coincidirem, como é que passa esse know-how? E durante algum tempo pode haver gente a mais ou não. Repare, isso 2 por 1 é uma medida sem estratégia. Portanto, nós temos que olhar para o que queremos fazer a seguir,
se temos um instituto, tem 600 pessoas e tem um determinado objetivo e funciona de uma determinada pessoa. Como é que vamos idealizar esse instituto? Com quantas pessoas? Com valências, capacitação e o que é que queremos dele? Como é que vamos prestar esse serviço ao público? Se definimos que são 350 pessoas com uma determinada capacitação, vai-se fazendo a transição de um modelo para o outro, respeitando quem sai e formando e capacitado quem entra. Só há uma hora, Bruno. Muito bem. Joana Amaral Dias. Saúde e habitação são dois dos problemas. O ADN tem propostas concretas. Eu gostava que as pudesse explicar. Crédito de habitação com juros bonificados para casais portugueses até aos 35 anos e que constituam família. Eu gostava de perceber quem é que fica de fora disto. Por exemplo, se pais e mais ou mais solteiros se ficam de fora. E depois o fim do aborto pago pelo Estado, o fim da interrupção voluntária da gravidez no SNS. Carlos Daniel, permita-me que comece por dizer que o MPT referiu aqui um ponto que é muito importante, que é a segurança energética e a nossa soberania energética em Portugal. Eu acho que os portugueses, no dia 28 de abril, perceberam, na passada segunda-feira, perceberam muito bem o que é que isso significa. É o valor do dinheiro. Ficou em ameaça e foram só umas horas. É o dinheiro. Morreu uma senhora. Na verdade, a maternidade Alfredo da Costa tinha energia para mais uma hora, mas a diferença entre o ADN e outros partidos é que o ADN não fala, o ADN faz. Nós fomos à Rede Elétrica Nacional, que foi entregue a chineses e a espanhóis, e fomos solicitar uma reunião. Falam de crimes, de criminosos, militantes e de ocupas, mas o ADN foi quem foi Hermesinde expulsar ocupas indevidamente que estavam numa que é o trabalho do partido. Uma senhora, Carlos Daniel, não queria só perceber, em relação à energia, a questão de Espanha... É o trabalho de um partido político é ir expulsar gente de uma casa. Nós vamos sempre pela soberania de Portugal. Nós não é aproveitamento, é só porque desapareceu. Por A mais B, na sua importância, mas não estamos só a falar. Vamos às lojas, às repartições da EDP, a todo lado, de facto, demonstrar que a situação é ilegal. Pois foi, a Joana foi demonstrar isso ao Centro Comercial Vasco da Gama. Só também no blá blá. Nós interpusemos uma providência cautelar em relação ao abate de mais de 40 mil carvalhos portugueses que estão a ser e risco de serem abatidos na EGA, em Condeixa, como aliás vem sendo uma luta minha, seja em Morgavel, em Sines, etc. Quanto às outras questões, deixe-me dizer... Deixe-me insistir na questão da saúde. O fim da interrupção voluntária da gravidez no SNS não prejudica particularmente as mulheres com menos recursos? Eu gostava de explicar... Mas ouça só a minha pergunta. Gostava de explicar melhor a questão da saúde, mas quer afunilar na IVG, eu respondo. Olha, Carlos Daniel, eu engravidei pela primeira vez, eu sou mãe de 3 filhos. Faço parte da minoria de portuguesas que têm 3 filhos ou mais. Somos 6%. Sim. Engravidei pela primeira vez aos 21 anos. Okay. Fui mãe, no terceiro ano da faculdade, aos 22, quando toda a gente me dizia, se tiveres esse filho, não vais fazer nunca mais nada da vida. Okay. Vais ser mãe e nunca mais vais conseguir ter uma carreira, um trabalho, nunca mais... Posso terminar? Pode, mas o tempo voa. É isso. Pois, não, mas está-me a fazer uma pergunta, eu tenho que responder. A pergunta é portanto, quer máxima. Deixa de ser paga no SNS. Quando a IVG foi alargado o âmbito da IVG, não existia uma série de instrumentos que hoje existem, que estão à disposição de todas as mulheres, desde os testes de ovulação, à pílula do dia seguinte, etc. Quando nós temos um número crescente de mulheres no Serviço Nacional de Saúde que fazem abortos a pedido, sem qualquer justificação, ou seja, não há nenhuma razão clínica nem médica, nós temos que nos interrogar o que é que estamos a fazer. Mas há uma percentagem também crescente de mulheres estrangeiras que estão a fazer isto no SNS. Esse é outro ponto importante para nós. Porque, Carlos Daniel, na perspectiva do ADN... As pessoas têm que ser obrigadas a ter os filhos, é isso? Nem mais um cêntimo para estrangeiros enquanto existiram portugueses com fome. Nem mais um euro para cidadãos imigrantes enquanto existirem... Olha o homem, eu amo esta mulher, diz Rui Fonseca Castro. Enquanto existirem... Rui Fonseca Castro está em êxtase internamente. Ele só não revela e a cara do Duarte a chorar. Portugueses devem ser tratados igual no estrangeiro. Eu vou responder. Nada para os portugueses. O Rui Fonseca Castro deve estar a pensar, eu só não digo que sim, porque eu não sou desse partido. Cerca de 2 milhões de imigrantes em Portugal, que muitos entraram com cadastro, com registro criminal, sem contrato de trabalho, coisas que nós consideramos absolutamente inaceitáveis. Ficou claro, Joana?
eu concluo, Carlos Daniel, Portugal aos portugueses e sempre os portugueses primeiro. Mas também há muitos portugueses... Olha o Rui, olha o Rui. A Joana não me respondeu isso, mas agora tenho que ouvir a Márcia Henriques. Márcia Henriques, o não pode ser que eles detestam. propõe o alargamento dos horários de prolongamento escolar. Toco aqui na questão da educação, que também é uma questão decisiva e ainda não falámos dela hoje. Está no vosso programa. Eu pergunto, isto pode ser mais cómodo para os pais, que podem ter os filhos mais tempo ocupados, mas há muita gente que diz que os miúdos deviam era passar menos tempo na escola e não tanto tempo na escola. Sim, é verdade. O que me diz é verdade. Mas o facto é que nós temos portugueses de primeira e portugueses de segunda. Temos portugueses que trabalham 40 horas semanais e que não conseguem ir buscar os filhos à escola e precisam desse prolongamento. Temos portugueses que trabalham 35 horas semanais e que conseguem sair do trabalho e buscar os filhos à escola. Portanto, o prolongamento é uma coisa necessária. Porque as crianças vão para onde? Vamos encarecer ainda mais a despesa do agregado familiar a pagar um ATL? Não pode ser. Portanto, enquanto o país não fizer a transição para igualar a carga horária laboral de todos os portugueses, esse alargamento tem que ser feito. Mas aumenta a carga horária dos profissionais da educação. Mas ela está lá no 2 às 10. Dos profissionais da educação, não. Porque não são os professores que ficam nas crianças. Sei lá, eu, Humberto. Alguém tem lá que tem que ficar. Com certeza, alguém tem que ficar. Eu tenho as minhas horas semanais. Com os funcionários, não é? Não vão trabalhar 10 e 12 horas seguidas. Turnos existem. Aliás, à semelhança do que também existe na saúde, é falta, efetivamente, de gestão, porque vamos imaginar, nesta falta de médicos e do encerramento das urgências, nós tivéssemos uma empresa que tivesse a necessidade de trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana, nós tínhamos que saber escalar os funcionários. Portanto, há falta de gestão, sim, porque não podem dar folgas e férias aos médicos ao mesmo tempo, em todo o lado. Portanto, há falta de gestão. Mas também há a falta de eficácia na gestão. Porque nós, e ainda na saúde, falando na saúde, o Estado gasta anualmente quase 200 milhões de euros em médicos tarefeiros. Porquê que o Estado não contrata os médicos recém-formados que saem das faculdades, que servem para ir trabalhar para o privado? Porquê que não são contratados para ir para as unidades locais de saúde, alargar o atendimento nos serviços básicos e isso retira gente das urgências hospitalares? Portanto, é tudo, de facto, uma falta de gestão e de eficácia. Isso existe. Portanto, passa muito por aí. Um olhar no futuro de Portugal e, de facto, aplicar medidas que sejam benéficas a todos e não aos negócios de alguns. Falar em negócios, Filipe Sousa, o JPP defende que, pegando no exemplo do Centro Internacional de Negócios da Madeira, se possam eliminar suspeitas, mas também permitir a extensão da atividade do Centro de Negócios para setores como tecnológicos, turismo, construção civil. A minha pergunta é, defende isto só para a Madeira? Pois é, um bocado estranho ou devia haver este modelo também replicado em alguma outra? É um bocado estranho. Não, é assim, ora, sou Filipe, madeirense, era sobre este homem que estavas a falar? Já está feito. Sou Filipe. Basta olharmos para as diferentes praças europeias, desde Malta, Chipre, Porquê? Países Baixos. Ele parece tão simpático. Nessas praças europeias há ali uma verdadeira fonte da economia desses países. O que é que fez o Sr. Filipe? É aquilo que nós defendemos, no caso da região autónoma da Madeira. E tem havido ao longo destes anos. Portugal só há Madeira. Exatamente. E porquê? Porque a Madeira, portanto, sofre de diversos constrangimentos, onde o Estado, muitas das vezes, não reconhece, nem percebe quais são os constrangimentos de nós sermos ilhéus. Por isso, uma das nossas propostas, quais que é extremamente importante e pioneira, se formos e se merecermos a confiança da população da Madeira, do Porto Santo e do país em todo, será a construção de uma estrutura de emissão. O quê? Não para pode. Que o Estado, uma vez por todas, consiga perceber o que é que custa sermos insulares, Madeira e Açores. O que é que custa a educação dos nossos filhos? É pá, não, Madeira, explica-me tu, eu não acredito nesse homem. Insular. Mas isso é só para o diagnóstico ou já tem uma Madeira, desculpa lá, uma ideia de como é que se resolve? Repare, não posso acreditar nisso. Das autonomias regionais por parte do Estado, em todos os partidos ao longo destes anos de democracia, e já lá vão 50, as regiões autónomas sofrem muito de todos os problemas. Eles são sistematicamente
aflorados pelos partidos que até hoje tiveram representação na República, nomeadamente o PS, o PSD, o CDS, o próprio Bloco de Esquerda, na altura. E porquê? Porque esses partidos têm comandos centralizados no país e que cedem às pressões e à tal desconfiança relativamente às regiões insulares. E com o JPP, inicialmente fez referência, nós somos um partido conheces bem a filha, olha o gajo! Nacional, onde tem o berço na região autónoma da Madeira. E é preciso fazer sentir ao Estado, aos governos, quais são os constrangimentos e as dificuldades o Sr. Filipe parece tão simpático sobre o custo de vida dos cidadãos insulares. Por isso, o Centro Internacional de Negócios da Madeira, se for reconhecido pelo Estado e equipará-lo a outras praças europeias, teremos ali uma fonte de receita extremamente importante para fazer face a todos esses Mas não imagina replicado noutra região, por exemplo, nos Açores? Pergunto. Eu sei, até poderá. Eu não conheço a realização, a realidade económica e financeira dos Açores, muito sinceramente. Portanto, vou dar apenas o exemplo que é outra região. Claro, claro. A minha missão neste debate, e toda a gente sabe, eu encabeço a lista Juntos pelo Povo, pelo Círculo da Madeira. Estou fodido convosco, chato a sério, vá lá. Que eu aqui estou e levarei esta mensagem. E ficou claro também nesta sua última resposta. Júlio Argel Ferreira, já se falou aqui muito de imigrantes. A nova direita defende cotas de imigração baseadas nas qualificações dos imigrantes que chegam, imagino, nas necessidades do mercado e na proximidade cultural e histórica. Com estas premissas, que países é que teriam as cotas mais elevadas? Quem é que nós devemos acolher ou não acolher? Antes de mais, deixe-me só fazer uma pequena correção, que disse que eu era o cabeça de lista, mas neste momento a cabeça de lista pelo nosso partido é o Sanda Liber, a nossa Presidente, e é importante dizer isto porque os portugueses contam com a vitalidade dela, com o dinamismo dela, realmente nos defender na Assembleia da República. É esse mesmo que o Madeirense pôs aí. Em relação à pergunta, recebi a pergunta e vou respondê-la, porque acho que é falta de respeito não responder às perguntas que nos são colocadas, mas eu gostava antes de falar de um problema que eu acho que é o Sanda não está ali? Que é a questão da habitação. E nós realmente temos medidas concretas quais? Que vão conseguir auxiliar e responder a esta questão. Para mim isto é uma emergência nacional e para o nosso partido. Vou pôr no canal do YouTube. Eu realmente gostava de utilizar o meu tempo para falar disto e depois também responder a essa pergunta se houver esse tempo. Nós acreditamos que neste momento nós não podemos mascarar o problema que nós temos. E não é através de medidas de redução do IVA para as empresas de construtor que nós vamos resolver o problema. Nós precisamos construir mais. E como é que se constrói mais e uma velocidade mais rápida para fazer face a estes problemas dos portugueses? Sim. Nós temos soluções através da construção modular, que é muito mais rápida. Já foi feita na Madeira e também aqui no continente, e que permite que nós consigamos criar casas e, portanto, com menos pessoas até a trabalhar de uma maneira muito mais frequente e mais rápida e não tem um custo tão elevado para o Estado. E estas casas depois seriam vendidas aos portugueses que trabalham, neste caso, a preço de custo. Portanto, a preços que não existem hoje no mercado. Eu posso lhe dar um exemplo. Portanto, estamos sempre a falar de construção pública, mas seguindo essa metodologia. O Estado promove a construção, não é o Estado que constrói, porque o Estado não tem nenhuma empresa de construção. Sim, essas empresas lucrarão com isso, mas a minha ideia é quem é que paga a fatura. É através de dívida pública transitória. Portanto, não é uma questão que é uma dívida que vai ficar para o Estado. Não, as pessoas é que vão pagar as suas casas, mas a preços mais acessíveis. Nós estamos a falar que, neste momento, o metro quadrado custaria à volta de 2.000 euros por uma construção destas. Portanto, um T2 com 80 metros quadrados, estaremos a falar uma média de 160 mil euros por uma casa, por um T2, mas como é que se são preços que não se fazem no mercado. E estas casas seriam vendidas aos portugueses, à classe média, às pessoas que precisam. E, portanto, é necessário que estas medidas sejam feitas. E temos mais medidas. A questão também dos bairros sociais, que hoje em dia é um problema, e o custo de manutenção dos bairros sociais são milhões e milhões de euros. Mas é um prédio mensalmente para manter estas casas. E temos pessoas que estão há 50 anos a pagar renda há 50 anos e que a casa não é sua propriedade. Portanto, nós defendemos que estas casas devem ser vendidas às pessoas e devem ser colocadas em mercado para realmente possibilitar habitação às pessoas que necessitam. Ele vai fazer vivendas, milhares de vivendas modulares. Pagam pelas suas Os portugueses já estão a fazer isso. São medidas que nós lutámos Participou no Traidor. Escutámos as pessoas, tentámos... É do Traidor, Esparta. Entrou num programa no reality show. Uma resposta positiva. E agora, Júlio, estava com algum atraso, já recuperou. Num minuto consegue dizer-me quais são os imigrantes que nós devemos privilegiar? Pois já, as pessoas já fazem essas casas. Nós realmente, a questão da migração é uma questão premente e que nós temos que resolver. Porque a verdade é que eu não estou aqui a culpar os imigrantes, eu estou a culpar os governos e os governantes que
permitiram esta política de portas abertas sem termos as condições para receber a quantidade de imigrantes que nós estamos a receber hoje em dia. E a verdade é que, neste momento, o imigrante que chega a Portugal, neste exato momento, que não tenha nenhum apoio ou que não tenha família cá, como é que ele se vai gerir? Onde é que ele vai encontrar uma casa? Onde é que ele vai encontrar um trabalho? Como é que ele vai conseguir arranjar documentos? Portanto, a questão da imigração... Ele consegue, são os tugas que andam a explorá-los que lhes arranjam. Cada área que nós realmente precisamos, nós vamos construir um novo aeroporto, vamos construir... Mas quando falam em proximidade cultural e histórica, isto é o quê? É prioridade aos imigrantes que chegam dos países? Nós defendemos isso plenamente. É a imigração que resultava. Portanto, nós temos uma ligação com a lusofonia, que é uma ligação já de muitos anos, e que é uma ligação que... Não é Madeira, eu sei. São casos... São os problemas que temos hoje em dia enquanto são pré-fabricados, o raio que parte. Eu sei, não é... Esta lusofonia, porque é muito mais fácil e muito mais simples. São pessoas que falam a nossa língua e, portanto, aí defendemos e não tenho problema nenhum com isso. Portanto, mas realmente nós neste momento nós precisamos de cuidar das pessoas que cá estão e as famílias neste momento estão a ser esmagadas e nós precisamos de dar soluções, não só com a questão da habitação. E digo-lhe só mais uma coisa deixe-me colocar só esta nota, é que as pessoas chegam, não é por decisão, vêm para trabalhar, sabem que há emprego, vêm para Portugal e vêm de vários países. Fazemos cotas diferentes para uns e para outros. Deixa-me explicar-lhe. A questão das cotas... Será rápido, Júlio. Eu sei que coloquei mais uma pergunta. Então, se for rápido, eu prefiro falar desta questão da habitação, porque a questão da habitação faz com que as famílias... Não, mas agora eram as cotas dos imigrantes. Não, eu respondo. Eu não tenho problema nenhum em responder. Então explique. Nós vemos que a questão cultural é muito importante. Muito, muito importante. E nós, quando damos primazia à lusofonia, e, portanto, aos países de... Já se entregou o Júlio. É muito mais fácil a integração em território nacional. Ok, os outros. Está esclarecido. Já ultrapassou o tempo. Eu peço desculpa. Adeus, Júlio. Grande abraço. Peço a todos esse... O Sr. Júlio até está a ser moderado e calmo. O PCDP-MRPP defende um sistema de saúde totalmente público, com o fim da atividade privada, um ensino gratuito e universal a todos os níveis. Está a ser um gajo civilizado. Atividade privada e da liberdade de iniciativa educativa, avançando a educação proletária e revolucionária. Portanto, o país tem que fazer todo Bolchevique. Sim, a Ossana não conseguia com ela. Bom, em primeiro lugar, queria referir um aspecto que é importante, que é estas eleições e todas as eleições numa... Não soube explicar a questão das cotas, começou-se a baralhar todo. Quantos milhões é que são necessários para eleger... Era. A Ossana era muita porreira, era. Aliás, as ideias da Ossana a gente já conhece. O PS aqui bem. E a deste gajo também, só que agora estão a fingir que não. Ter votos é ter meios financeiros para os conseguir. Portanto, e porquê que é necessário tanto dinheiro para conseguir votos? Pobres dos ricos que tanto têm! Para que é que serve tanto dinheiro? Que a farsa se consuma. Portanto, aquilo que é dito e é apresentado como sendo soluções não é para ser realizado na prática. É para esconder aquilo que se quer realizar. Isto é tudo nosso, é o que este senhor diz. Olha, quer-se realizar... na saúde e na educação foram os dois pontos em que eu... Sim, pegou nesses, mas há um muito mais importante, que é a guerra. A guerra. Eles querem realizar a guerra sem falar nela. As decisões já estão tomadas, os soldados já vão ser enviados para a fronteira oriental da União Europeia e consequências é que isso vai ter para a população portuguesa. A gente sabe quais são as consequências. Já se fala em orçamentos de guerra. É deixar o Putin entrar. Por este senhor ele estava cá dentro. Não é propriamente de guerra. Mas o objetivo é exatamente esse. Quando se destina uma parte importante do orçamento para a chamada defesa... Malta, isto é malta de extrema esquerda, pá. Não utilizar as armas. É para as utilizar. E esse é um problema que vai cair sobre nós. Por qualquer coisa que afete o território russo é dramático. A educação, sobre... Tudo o que atente contra a Motherland sobre a saúde. É um problema para estes partidos. Os setores que vão pagar esse envolvimento português na guerra. Mas não é isso que tem acontecido. Portugal até agora não tem estado na guerra e tem gasto dinheiro com a saúde, com a educação. O senhor está convencido que tornar tudo público, ser tudo do Estado, que os portugueses têm melhor saúde e melhor educação? Eu penso que sim. Não haver concorrência, não haver alternativa?
Vá, come on, malta. Isso também já é desagradável. Pão, vá lá. Não precisamos de ser assim. A competição existente na sociedade... Dá para brincar com as ideias, mas agora estar a falar assim sobre as pessoas, não. Isso já acho estúpido. Vários componentes que comportem-se como deve ser. Uma determinada com dignidade. Para resolver um dado problema. E respeito. No geral, não o resolve. Agrava muitas vezes o problema em vez de o resolver. As disputas, em vez de trazerem soluções, trazem dissensões. A solução para gastar o dinheiro que seria preciso nisso vai-se buscar onde? A nacionalização de tudo o que é setores de produção, estratégicos, é isso. É a ideia do PCP. É a nacionalização de tudo. Toda a economia planificada. O planeamento da economia é uma condição para o desenvolvimento. Não é o contrário. E tem-se visto até, de uma forma evidente, com... Como é que puseram este homem ao lado do Rui? Após... quando há planificação... Era estratégico. Quando um país planifica o seu era a alegoria aos extremos de Stockholm. Por exemplo. Amanhã estou. Claro. Amanhã é quarta-feira, amigos. Eu saio daqui à meia-noite, mas amanhã estou cá às 9h30 da manhã. Quando se abriu, eu sou doido. Se calhar não estava a correr assim tão bem. E depois... Mas ainda vamos voltar não, mas a este tema, não somos assim. Não vou permitir recorde. Independentemente com quem seja, eu não gosto disso. Aqui no chat. Já sabem que eu não gosto. Eu queria fazer uma pergunta. Pode ter a ver, mas eu tenho uma ordem para seguir. Perguntar o que é que vai acontecer se aumentar as despesas com a defesa de 1,4% para 2%. Onde é que acha que o Estado vai buscar? Vai começar o drama! Nós queremos o drama. Eu quero é que eles comecem a falar uns com os outros. Duarte tem várias propostas sobre a saúde. Eu quero drama. A assentar, em particular, na questão eles estão muito contidos. A minha pergunta é se o país tem profissionais e dinheiro que chegue para fazer o que o Volt considera importante. Sem dúvida. A saúde é um dos problemas que mais preocupa os portugueses. E nós temos aqui um problema que se agrava há décadas, ou seja, os últimos governos, apesar de gastarem mais dinheiro em saúde, nós hoje gastamos a cerca de 16 mil milhões de euros com o SNS, comparativamente com 3,5 mil milhões em 2015. Portanto, multiplicamos praticamente por 5, mas os portugueses sentem que o SNS não funciona necessariamente melhor. E isto é um legado de políticas que não têm a ambição de transformar o SNS num sistema verdadeiramente eficiente. A palavra de ordem para a solução para o SNS, para além de eficiência, é acesso. Neste momento, as pessoas não têm a garantia de ter acesso a uma consulta com o médico de família, com uma consulta de especialidade, às urgências e até mesmo quando ligam para o 112. E isto é verdadeiramente grave. Como é que nós podemos ter um SNS mais eficiente? Ou seja, um SNS que atende mais pessoas com menos custos. Isto é uma necessidade num país que envelhece e que tem uma população que cada vez vai precisar mais de cuidados de saúde. A primeira aposta tem que ser valorizar os profissionais de saúde. São os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de saúde que garantem este acesso. Houve acordos recentes e tem havido... Mas é uma valorização que, na nossa perspectiva, não é só uma questão remuneratória. Nós temos que ter carreiras que permitem uma progressão não só pelos anos de serviço, mas pelo mérito que valoriza esse esforço dos profissionais de saúde. Nós precisamos, por exemplo, ter a possibilidade de ter formação continuada, financiada pelo SNS. Isto é muito importante nas carreiras da saúde e precisamos ter um ambiente de trabalho e condições de trabalho mais dignas para que os profissionais de saúde queiram continuar no SNS, eu até diria retornar ao SNS, sobretudo os portugueses que trabalham na área da saúde e que foram para fora do país. A política do realismo, que é esta política que o Volt quer trazer entre o PS e o PSD, é uma política que traz propostas concretas que é possível cumprir. Duarte, precisamente, a saúde é um ponto de clivagem. Temos o PS claramente a colocar o foco no SNS e a AD que diga que a SNS é a trave mestra a reclamar muito mais participação do privado e do social. Onde é que se coloca o Volt? O Volt acredita que esta eficiência, esta boa gestão do SNS deve focar-se, por exemplo, em o Volt é verdadeiramente de centro, no SNS, que desculpa lá que te diga, mas que podem fazer funções que fazem falta. E há uma proposta concreta que eu lhe quero trazer aqui. No SNS existem milhares de médicos chamados tarefeiros não especializados. Ou seja, são médicos que terminaram a formação em medicina e não conseguiram a nota para ingressar na especialidade. Trabalham no SNS como tarefeiros, que é uma enorme ineficiência, porque estes médicos custam muito mais ao SNS. Certo. O que é que nós propomos? Um programa
como o programa que já existe nas universidades para mais de 23 anos, em que estes médicos possam ingressar em carreiras onde há carência no SNS, são muito diferentes. A medicina geral e familiar, a medicina interna, também é a saúde e as urgências, e a saúde pública. Estes médicos teriam a sua carreira valorizada, obviamente sem demérito dos médicos que têm a sua especialidade já garantida, mas com isso conseguir mais atendimentos e uma redução dos tempos de espera para ter consultas. Por outro lado, duas propostas, com certeza, que os outros partidos, o PS e o PSD, não estão a trazer. Digitalização do SNS. Nós podemos ter, por exemplo, um agendamento automático de consultas para não termos estas filas miseráveis de madrugada nos centros de saúde, para termos os médicos a atender mais, sobretudo... E além disso? Para termos os médicos a atender mais e as pessoas a ficarem menos doentes e a precisar de urgências. E, finalmente, no longo prazo, nós precisamos de apostar na saúde preventiva. O Volt quer uma rede nacional de enfermagem comunitária que aposta na saúde mental e na saúde física, com rastreios regulares, com apoio dos cuidados primários, com, por exemplo, formação e prevenção de uma alimentação, para promovermos uma alimentação sustentável nas escolas e espaços de influência. Sim, gostava de explicar porquê. Que as pessoas fiquem doentes, só estás a dizer que não resulta. Pressionem o SNS por cuidados de saúde. E aumentem os custos que já são bastante elevados da saúde pública em Portugal. Eu queria alertá-los, vamos entrar para a última. E é assim que funcionam os partidos políticos. Os partidos têm que querer coisas, não? Isto não dá 2 minutos. Se não quiserem nada, porque eu tenho que ir, se for como ao Chega e não quiserem nada e derem tudo a todos, então aí é que Portugal não sai do mesmo sítio. Da melhor forma. Garantidamente. Sim, obviamente, Corix, tu sabes que os médicos, sabes que os psicólogos tiram psicologia e os médicos tiram medicina, certo? Não é bem a mesma coisa. Da Justiça, quer até um órgão externo independente para supervisionar o Ministério Público e um foco. Às vezes vais dizer com cada badameque isso, mano, foda-se, até dá vontade de chorar. Pagar impostos quando o cenário internacional é tão incerto? Muito bem. Espero que o Carlos me deixe agora, pelo menos... Nós não temos menos psicólogos, temos muitos psicólogos no privado. Muitos mais do que no público. Estamos com uma região piloto, e qualquer pessoa sabe porquê, não é? Região, que é uma região natural. Porque se paga mais no privado. Não há qualquer problemática, portanto, começamos com esta região e depois queremos alargar o processo para o resto do país. Como é que vêm os fundos? Os fundos vêm do Estado. Olha, eu acho que Portugal precisa muito de psicólogos, porque eu olho para este chat e vejo que muitos de vocês precisam urgentemente. Gostaria de falar também e fazem-me a mim precisar também. Esse é que é o problema. Mas pronto, já vi que não é possível. Vou responder à questão. A questão da justiça é fundamental também. Ou seja, o que nós queremos é uma justiça mais célere, mas há aqui também um conjunto de questões que nos preocupam. Olha, Gaense, eu marco as minhas consultas como bem entendo. E não são os médicos que decidem quando é que eu marco as minhas consultas ou não. Portanto, lamento imenso, mas isso é disparatado. Difícil, em processos eleitorais porque tem um rival político e faz uma queixa. E as consultas não são consultas de especialidade, são consultas de medicina geral que servem para rastreio. Qual é que é o problema? Tem que haver um processo que eu vejo que agora é uma bandalheira total. Segundo lugar, escutas. Há mais de 10 mil portugueses a ser escutados sem qualquer verificação. Há uma verificação decente. Isso também tem de terminar porque, de facto, isso faz lembrar as coisas do Estado Novo, em que o cidadão era ouvido sem um mínimo de condições. Citado. Em relação ao Ministério Público, nós queremos ver o trabalho do Ministério Público devidamente analisado. Porque é um serviço que todos nós pagamos. Pá, nunca um único médico me adiou ou cancelou a consulta. Com eficácia. Portanto, não sei onde é que tu viste isso. Dizer o seguinte, em relação à habitação, temos muita habitação degradada. A nossa estratégia há uma enorme quantidade de casas no interior do país. Nós tínhamos que tornar o interior do país mais acessível para um conjunto de pessoas, reduzindo impostos nas regiões do interior do país, porque aí temos uma oferta habitacional muito significativa. Resolvimos uma parte do problema da habitação, também resolvemos uma parte da desertificação do país. E deixe-me só, para concluir, dizer que, em relação à questão... É para concluir mesmo. Termino. Pronto, para terminarmos... Já não é. Esta questão que era, falei-lhe da habitação. Ele ainda deu um bom mimo agora há poucos dias. A área também de responsabilidade no Governo dos Açores e dizer que nós, nesta matéria, o que nós consideramos é que o país enfrenta o maior desafio da sua história no século XXI, que é como é que vamos integrar 1,5 milhão de pessoas. Durante a década de 70 fizemos um esforço muito significativo para meio milhão de pessoas. Agora o desafio é muito maior e o PPM tem as respostas. E a integração é a sua preocupação, então? Exatamente. José Cardoso, quais são as respostas do PPM? Aposta numa simplificação fiscal. É o regresso da taxa única, da flat tax, ou ainda admite alguma progressão durante algum tempo para o país se adaptar a isso?
Não, simplificação fiscal é, como o próprio nome diz, simplificação fiscal. Mas já que é a última intervenção que vou ter, gostava de passar os olhos pela tal estratégia que apresentámos no nosso programa eleitoral, que é focado em 5 áreas e 12 medidas paradigmáticas. Realçar uma que é reforçar a democracia, lembrar que a justiça... Mas Gaense, tu já fazes marcação online, qual é que é o problema de haver marcações automáticas? É isso que eu não consigo perceber. Eu estou a perceber o teu raciocínio, a tua linha de raciocínio, mas ainda não percebi o que é que tu queres dizer. Porque é que isso é um problema? Porque é que não funciona? Ainda não consegui perceber porque é que não funciona. Porque os médicos adiam, é isso? Houve um aumento do orçamento de Estado. Mas isso, todo o SNS é adiado. 60 mil milhões. Deixa-me ouvir este gajo. Muito acima da inflação e, por escolha estratégica, a justiça é deixada para trás. Mas ela é um pilar da nossa democracia. O segundo, o sistema eleitoral. Não há mais democracia enquanto não houver voto eletrónico, enquanto os nossos imigrantes continuarem a precisar de enviar cartas para poderem votar. Mas é sobre isso que o Duarte estava a falar, as consultas de medicina geral, não era a especialidade. O nosso direito de voto. Realçar também no desenvolvimento humano a necessidade de reformar a escola para ela ensinar as pessoas não para a memória, porque hoje em dia, com as revoluções tecnológicas todas que temos, é necessário dinamizar as pessoas para as suas competências. É preciso dar competências, literacia. Somos dos povos europeus mais atrasados em um conjunto de literacias e é fundamental na escola reformular como ensinamos. E para concluir mesmo, José Cardoso, tem de ser? Para concluir, a economia. Será a altura de desenvolver uma estratégia com maior valor acrescentado e não de salários baixos. Como é que isso se resolve? Trazendo a inovação, a ciência e o mar, que devia ser estratégico neste país, para o centro da discussão e não apenas o turismo, que esse mix conjunto conseguisse fazer uma economia de maior valor acrescentado para permitir maiores salários às pessoas. Muito obrigado. Joana Amaral Dias, o ADN também propõe um grande corte de impostos, IRS, IRC, IVA, IUC, IMT. Da receita que sobra dá para quê? Olha, Carlos Daniel, eu vou-lhe voltar a recordar que nós temos um saco azul de todos os outra vez, para o saco azul é pá. Olha, vai dar as mãos ao Ventura. Porra! Um partido que está representado na Assembleia da República não tem qualquer matéria sobre isto. Estou a falar de 13 mil milhões. É, os 13 mil milhões. É o segundo maior ministério. Sim. É um verdadeiro orçamento fantástico. Com este dinheiro... Está a repetir argumentos, depois quando eu tirar a palavra... Já vai, Carlos Daniel. Com este dinheiro era possível perfeitamente termos um Ciresp que funcionasse, coisa que não existe. Eu estive recentemente numa esquadra da polícia em que o próprio agente me disse que o Ciresp não funcionou e, portanto, estiveram ali à mercê de criminosos durante horas sem qualquer ajuda, sem qualquer contacto, etc. Que dramático. Era possível ter saúde. Qual era a esquadra, Joana? Aliás, o ADN defende um plano ADSE para todos, um plano que seja voluntário de adesão da ADSE, porque existe já uma rede capilar enorme em todo o país, norte, sul, interior, de hospitais, etc. Muitos são privados, mas se houver adesão ao ADSE, todos podem ter saúde. E mais, queria fazer aqui uma denúncia também, que muitos portugueses... Joana, que está com grande para acabar, Carlos Daniel, muitos portugueses pensam que ao ligar para o SNS 24 estão a ligar para o Serviço Nacional de Saúde, mas não estão. Estão a ligar para um call center da Mel. E, portanto, é este o estado em que chegou a nossa saúde. Eu lamento, mas os discursos redondos de mais médicos, mais dinheiro, etc., não vai funcionar. Nós precisamos, de facto, de uma reforma completa que passe, inclusivamente, para isso. E deixe-me só uma última palavra. Além de termos muito dinheiro, precisamos de mais bebés. Não de imigrantes, mas mais bebés portugueses, que a nossa natalidade diminuiu a pico. Caralho, fodam mais, pá! Vai haver dinheiro para o Estado Social. Pinem sem preservativo. A Joana Amaral Dias é contra o aborto, contra a IVG, o direito à IVG e a favor de pinar mais. Vai tudo a fazer filhos, pá. A ideia de reduzir a carga fiscal sobre as rendas e eu pergunto que efeito é que espera, é sobre as rendas para que os senhorios, os proprietários paguem menos, é isso? Não, nós temos de tornar o mercado de arrendamento apetecível, coisa que não existe, não é, neste momento não é possível. Pá, não é porque é caro, ó Márcia. Vamos imaginar, da renda tem que tirar a taxa de condomínio, tem que tirar o seguro, tem que tirar o IMI, tem que tirar uma série de despesas e no final de contas não compensa um senhorio arrendar uma casa por 400 ou 500 euros. É impensável. Portanto, nós temos que criar mecanismos que tornem o mercado de arrendamento atrativo. Certo. E aí entra, é verdade, evidentemente, a parte da justiça, a minha justiça que está tão maltratada
E para a parte do arrendamento é essencial, porque as pessoas não podem estar à espera 2, 3 anos por uma ação de despejo que termine e ficar com um imóvel ocupado durante este tempo todo sem pagar, sem receber uma renda. É um facto. Portanto, enquanto não se tornar o mercado de arrendamento apetecível... Mas aí entra nos vias legais, e como é que vão se gerir isso? As pessoas preferem ter as casas fechadas do que arriscar estar anos e anos sem pagar, sem receber uma renda. Portanto, as casas... Está a colocar a tónica do lado da oferta. Oh, Peter, olha uma coisa. Para as pessoas que não conseguem, vocês são tão... que és tão a favor de Chega, mano. Se é tão contra subsídio ao dependente, propões-me 100% de isenção de IRS em caso da pessoa ter 4 filhos. Puto, na Assembleia da República, foda-se. Nós estamos a chegar a um ponto sem retorno. Porque é impossível para uma família e um português pagar uma renda a ganhar o ordenado, nem 800 euros chega. Portanto, ou nós fazemos um esforço conjunto... Pois é, que toda a gente com 4 filhos. ...dos salários, porra. Ou então vamos continuar a importar mão de obra estrangeira que vem para cá ser explorada. Porque nós Portugal está a investir no turismo, basicamente, um pouco de agricultura. E no turismo o que é que nós temos? Hotéis, restaurantes. E quem é que nós vimos lá a trabalhar? Estrangeiros, porque coitados vêm, eu não os culpo a eles, vêm à procura de melhor. Vêm trabalhar 10, 12 horas... E não há portugueses que cheguem para trabalhar nesse setor? Não há, mas se for ao estrangeiro há. Porque nós vimos portugueses a trabalhar lá fora, a trabalhar em hotéis, em supermercados, nas limpezas. Porquê? Porque ganham mais. E, portanto, os políticos ou põem na cabeça que tem que se dar uma reviravolta e é já, ou então vamos cada vez ter menos portugueses a nascer cá, porque vão embora e bem, à procura de melhor. Eles fogem todos. E, portanto, isto tem que ser tudo, e está tudo interligado. Filipe Sousa, ajudar a reduzir o custo de vida, aquilo que pesa no bolso das pessoas, é um dos vossos propósitos. Quais é que são as áreas fundamentais onde é possível conseguir isso? Pois iam, bastante. Acima de tudo, segundo eles, fiscal sobre o rendimento das famílias. Portanto, para portugues, exato. É extremamente importante. Do IVA. Do IVA, no que diz respeito aos bens essenciais. Eu tenho como autarca que sou já há 12 anos, sou confrontado diariamente com dificuldades extremas de pessoas. Isto é a realidade do nosso país. É uma das tais ilhas em que o Estado português não consegue resposta. Mas no corte do IVA toda a gente paga menos. Os que têm menos e os que têm mais, que até consomem mais. Sim, claro. Mas repare, qual é o peso da redução do IVA num cabaz de compras? O Estado não sabe, os nossos governantes não sabem. Portanto, um verdadeiro autarca que percebe os problemas da sua população consegue replicar esses problemas. Estou a falar no custo de vida, podemos falar da habitação, que é um flagelo. Pois eu não consigo ficar chateado com este homem. Eu não sei porque o madeirense o detesta. Está na ordem. Ainda não consegui perceber. Porque o Estado falhou redondamente e o sistema também está completamente falido. Portanto, há que arranjar soluções para que a qualidade de vida das populações nas diferentes ilhas que assolam este país sejam verdadeiramente resolvidas. Portanto, a nossa missão, precisamente, vinda da Ilha da Madeira para Portugal, é fazer sentir aos portugueses que nós somos ilhéus, com os constrangimentos que isso acarreta, e também como uma missão olhar para essas diferentes ilhas que já falei, muito obrigado, tentar resolver esses problemas. Júlio Gorgel Ferreira, em que é que a criação de zonas... Mas eu recuso-me a acreditar que este homem fez isso. Tributar menos as mais-valias de criptomoedas é essencial para o futuro da economia portuguesa. Agradeço a pergunta mais uma vez, mas é importante que nós percebamos que nós precisamos criar riqueza em Portugal. É importantíssimo criar riqueza. Não é aumentar os salários... Também criar emprego, por exemplo, com áreas que criem... Exatamente. E nós acreditamos que é possível fazer isso. Nós temos várias medidas que poderiam ajudar realmente a criar riqueza e também ajudar as famílias portuguesas e retirar um bocadinho desta pressão que elas sentem. Eu dou-lhe um exemplo. Nós acreditamos que é possível, em relação à soberania energética, nós termos energia nuclear em Portugal.
através de investimento estrangeiro, onde não custaria nem um cêntimo ao Estado. E nós já vimos que a energia nuclear é uma energia limpa. E nós precisamos, nuclear. É uma energia mais barata, ajudaria as famílias portuguesas a reduzir a sua conta da eletricidade e depois também poderia ser utilizada, portanto, para podermos vender esta energia e exportar. E, portanto, isto criaria riqueza ao nosso país. Há muitas medidas que nós podemos e que nós temos aqui no nosso programa que nos ajudariam a criar riqueza. Eu gostaria de aproveitar este tempo que eu tenho aqui para fazer um apelo aos portugueses. E é o por favor. Exatamente, e portanto queria aproveitar este tempo. Que é, nós no domingo tivemos numa ação de campanha em Oeiras e eu conheci o Sr. Luís, tinha 92 anos e ele nem me deixou aproximar-me dele. A primeira coisa que ele me disse é: vocês são todos iguais. E eu hoje queria falar para o Sr. Luís e a todos os portugueses que têm este sentimento, que têm neste momento em casa. Nós não somos iguais. Nós estamos aqui para lutar pelo nosso país. Nós amamos o nosso país. E precisamos de esta renovação na classe política e esta renovação é feita através de mudarmos um bocadinho o paradigma e deixarmos o voto útil. Obrigado, Sr. Eu queria deixar esta mensagem, eu queria apelar a todos os portugueses que estão lá em casa para no dia 18 de maio votarem novamente. Nós vamos fazer a diferença. Os outros candidatos terão vontade de fazer o mesmo, isso agora que já não pode acontecer. O Sr. Luís tinha 92 anos, não o deixou aproximar, mas ele sabe a idade do Sr. Luís. A criação do novo poder popular e a extinção de partidos burgueses. Resta algum dos partidos que estão hoje no Parlamento? Todos para... não sei onde é que o Carlos Daniel leu essa... Pronto, se não for rigoroso, tem a oportunidade de corrigir. Muito bem. O que é que... há um conjunto de propostas que nós temos também no que respeita ao imediato. Não é que elas resolvam os problemas de fundo do país, porque os problemas de fundo do país só podem ser resolvidos do país, digamos, de quem trabalha. Não só do país, como de todo o mundo, não é? Não está nestas pequenas reformas que possam vir a ser introduzidas na sociedade. No entanto, cria alguns tipos de reformas criam os elementos que permitem depois dar passo em frente. Mas o senhor defende a grande reforma, defende uma alteração do regime. Não, só para ficar claro, a pergunta que eu fiz foi de uma leitura do vosso programa. Portanto. Uma compreensão, portanto, uma interpretação daquilo que nós... Com certeza. Eu já nem estou a ouvir este senhor. Não é bem a mal, mas palavras, nem é esse a forma como atuamos, mas, sim senhor, admito que essa interpretação possa existir. Portanto, uma das propostas que fazemos é a eliminação de todos os impostos que existem atualmente e a sua substituição por um único imposto sobre, e fortemente progressivo, sobre os rendimentos e a riqueza. Ui, taxa única? Isto tem de interesse para o conjunto da sociedade. Hoje, tem que haver especialistas em fiscais para fugir aos impostos. É o que todas as grandes empresas fazem. Fogem aos impostos. Porquê? Porque existe um sistema intrincado de fiscal que permite que só quem não pode fugir é que não foge. Não é? Portanto, e quem é que não pode fugir? É para quem trabalha. Quando fala sobre os rendimentos, não é diretamente sobre o salário. Até arrisco dizer que há muitos que trabalham e que fogem. É acabar com toda essa miríade de impostos e existir só um. É claro e fortemente progressivo. O que é que isto significa? Significa que a receita fiscal seria idêntica, mas a sua distribuição seria proporcional exatamente ao rendimento. Os trabalhadores ainda seriam tributados se ganhassem a partir de determinado nível ou não? Evidentemente, não é? Mas não é só essa questão, como depois precisávamos ter umas finanças tão grandes, se calhar não precisávamos. Muito bem, está claro o seu ponto. Eu é que não tenho mesmo mais tempo, escolheu o seu tema e, portanto, desenvolveu. Duarte Costa, tenho ouvido aqui muitas interpretações de um país que deve procurar outros caminhos. O vosso é um caminho claramente progressista e numa série de propostas que faz em relação contra a violência doméstica, obstétrica também, o reconhecimento de famílias não monogâmicas, autodeterminação de género. Isto parece-lhe que é uma mensagem que capta eleitorado em Portugal ou afugente? Não, afugente. É uma mensagem progressista, uma mensagem mensagem que trata as pessoas com dignidade, independentemente da forma livre como cada pessoa escolhe viver a sua vida. Eu quero aproveitar este tempo final do Volt para correr algumas ideias e fazer alguns apelos às pessoas que nos estão a ouvir. O Volt é um partido que, no seu pilar, é profundamente pró-Europa. Os portugueses que querem
reforçar a União Europeia. Claro que é de centro, Zé. Geopolítico. Isto é ser de centro, pá. E que é capaz de resolver os grandes desafios que nós todos enfrentamos na Europa. É woke. E que não os vamos conseguir resolver de forma Qual é o solitária, problema? cada país por si, ou nesta negociação de primeiros-ministros. É importante votar no voto no dia 18 para reforçar e trazer um partido que traz os temas europeus na discussão dos temas nacionais como solução. Quero falar também um pouco da habitação. Esta é uma das grandes prioridades para o VOLT. Nós não podemos estar nesta conversa de 50 mil ou 60 mil casas que o PS e o PSD nos arrastam. Nós precisamos de, em paralelo com construir casas, já aliviar esta pressão da crise da habitação. O VOLT quer mobilizar... Porque são vocês é que definem o conceito de família. Neste momento estão construídas e estão paradas, ou na posse dos bancos, ou na posse do Estado, edifícios que devem ser reconvertidos, e nós queremos renegociar com estas entidades, sobretudo com os bancos, para disponibilizar estas casas. Nós queremos que quando se constrói uma casa, quando se constrói um novo projeto imobiliário, por exemplo, eu hoje visitei o que está a ser construído... Não, é só estúpido vocês estarem a policiar o que são as preferências e os gostos das outras pessoas, não é? De habitação para a habitação pública acessível. É possível que o Governo, por exemplo, crie uma via verde de licenciamento para estes projetos que trazem mais oferta acessível às cidades. Olha, para boa que não notícia, comprometer os nossos espaços verdes e que todos ganham mais casas e os promotores imobiliários conseguem ter o seu investimento de volta mais rapidamente. Muito bem. Eu quero terminar por dizer que trazer um partido novo entre o PS e o PSD com esta nova geração de políticos com uma visão europeia significa reforçar o centro sem deixar a política resvalar para os extremos e pôr o próximo governo Muito obrigado, Duarte. Para as próximas gerações. Obrigado. O senhor já falou de recusar os subsídios ao ócio, fala também da promoção de uma cultura de trabalho, defende o abolir do direito à greve para salvaguardar, em primeira instância, os direitos das populações. O que é que valem para si os direitos dos trabalhadores? Valem muito. O trabalho deve ser retribuído, deve ser remunerado e dignamente. E quando o trabalho é de qualidade e quando existe uma boa relação entre empregador e funcionário e empregado, as coisas correm bem. Os sindicatos têm sido bastiões comunistas que servem para dividir, para que os partidos de extrema esquerda continuem a ter um feudo onde controlam alguma coisa. Bom. Mas o que é que se faz aos sindicatos? Os sindicatos têm sido... Mas o que é que se faz? No seu entendimento, o que é que devia acontecer? São ilegalizados? Não, eu não considero que devam ser ilegalizados. Eu não sou assim tão... Eu sei que essa proposta está no programa do partido, mas eu, por acaso, não considero que devam ser ilegalizados, mas... efetivamente têm funcionado como bastiões... Eu sou totalmente a favor da União Europeia. Mas o senhor é o presidente do partido, não é? Sim, mas eu tenho uma comissão política e nem sempre saio vencedor nas decisões da comissão política. Portanto, eu queria... Porque eu fico escandalizado com as barbaridades. Fala-se de saúde, fala-se de economia, fala-se de habitação, de emprego. Não se pode falar disto sem se falar de estimativa conservadora de 1.500.000 imigrantes que estão atualmente no território nacional, sem falar com aqueles que têm um papel a dizer que são portugueses, que adquiriram a nacionalidade portuguesa de forma eles só têm sempre o mesmo disco. Eles não sabem dizer mais nada, da lei da nacionalidade. E que, inclusivamente, eles não sabem mais nada, presidentes da República. Não se pode falar de nada disso sem se falar dessa cifra, desse número. Desses, apenas, segundo dados recentes, apenas 300.000 estão a descontar para a Segurança Social. Os outros estão a salvar a Segurança Social, provavelmente com o poder da mente. O que isto gera é que atualmente não há possibilidade... não é real, já veio desmentido. Os números públicos são 3 mil milhões de anos que estão a descontar para a Segurança Social. Mas eu gostava de perceber. O facto os últimos dados são desta semana, portanto, da ideia de expulsar alguns deles, estamos a falar de uma imensa minoria, partindo do princípio que o número de 1,5 milhão é um número rigoroso. Nós consideramos que devem ser deportados todos, ou saem só esses que comprovadamente... Devem ser deportados imediatamente todos os imigrantes, não apenas os criminosos, não apenas os que estejam ilegais, também os que não se encontrem a trabalhar. É isso que acontece no Brasil. Foda-se, vai tudo embora! Apenas em Portugal é que um imigrante vem para trabalhar e depois prolonga a sua permanência aqui. Como é que isso ia ser? Adquirir a nacionalidade portuguesa derivada. Imagina isto ser feito. E durante esse período está a receber, ora, de associações de apoio aos imigrantes que recebem dinheiro do Estado, são financiadas pelo Estado, é assim que circula o dinheiro, ora da Segurança Social,
dinheiro que os portugueses não recebem e nunca receberam. Gostava de perceber melhor qual era o momento em que eles deviam ser expulsos, mas de facto não temos tempo. Hélder Rodrigues... Posso dizer só uma... Não pode, Paulo, não pode. É só para dizer que para ser Presidente da República tem que ser português de origem, é o que está escrito na Constituição. Muito bem, e a Constituição já recorreu ela várias vezes, mas eu agora tenho que recorrer ao Hélder Rodrigues. Hélder, quero uma felicidade interna bruta... É pá, ó Carlos, pega no pau e bate-lhes, pá! Eu sei. Mas felicidade interna bruta é um tema que está explicado inclusivamente pela OCDE. É efetivamente isso que nós pretendemos. Esta é a última mensagem. Tenho pena, não pude falar da saúde. Sou médico. Tem agora o seu tempo. Sim, mas não me parece ser essa a conclusão. Melhor, sou médico do Serviço de Urgência, sou médico do Hospital de Braga, fui contratado no tempo da parceria público-privada, portanto teria muita coisa para discutir, não tenho tempo. E cortaram-lhes o pio e estão os dois a discutir ali. Em relação à felicidade interna bruta. Efetivamente, o que nós pretendemos no partido, Movimento Partido da Terra, como partido humanista que é, eles calaram-nos ainda bem. Efetivamente, a grande riqueza do país são as pessoas. E as pessoas têm de viver num ambiente efetivamente saudável e efetivamente temos de promover a melhoria das condições desta casa de todos. Só assim, efetivamente, só com felicidade é que nós vamos conseguir melhorar, só efetivamente através da melhoria das condições de vida de todos. Isto é transversal. Políticas de saúde, políticas vou ser honesto, este senhor está a tentar falar. E vamos efetivamente melhorar as condições. Mas os outros estão os dois a discutir ao mesmo tempo. Ele, coitado, nem consegue falar, acho eu. No Portugal e inverter o ritmo. Não consegue ter uma linha de pensamento, acho eu. Portugueses que temos tido desde o tempo da Troika. Esse é o nosso objetivo. Já se calaram, com esse âmbito que pretendemos influenciar as políticas da AD e que pretendemos, efetivamente, no final da legislatura, Portugal seja um país que efetivamente promova e que efetivamente seja um melhor para a melhoria... Muito obrigado, Hélder Rodrigues. Tenho o minuto final para Raquel Coelho e para o Joaquim Rocha Afonso. Raquel, mano, que espalhanço! É a sua ideia final. Eu queria lançá-la a falar da habitação. Que espalhanço, meu! Pergunto se o problema está nos proprietários que não querem arrendar ou no Estado que não facilita o arrendamento. O homem espalhou só comprido. O problema da habitação, com certeza, não vou conseguir expô-lo em menos de um minuto. Mas apraz-me dizer duas coisas que acho que essenciais neste debate. Que é precisamente que os partidos não concorrem à igualdade de circunstâncias nestas eleições. E a cobertura televisiva e a cobertura dos mídias é um fator de discriminação. Há partidos que concorrem, quando apita a meta, já estão 50 metros à frente dos restantes. Portanto, não há qualquer tipo de justiça nisso. E também apraz-me dizer, de facto, que é preciso, de facto, nós termos propostas que visem este discurso anti-imigração, porque o discurso que eu tenho ouvido é que a imigração é um problema. E eu acho que a imigração pode ser uma solução para muitos problemas do nosso país. Ganda Raquel, pá, finalmente. Na restauração, nomeadamente no turismo, nomeadamente na construção civil. Muito bem, e ficou claro esse seu ponto. Nós temos agora um hospital novo que está a ser construído na Madeira e que está a ser construído por mão de obra imigrante. Portanto, está dado esse exemplo, Raquel Coelho, Joaquim Rocha Afonso. Ganda Raquel, pá, ao menos alguém que contraria esta estupidez, pá. Novamente. Eu presumo que eu tenho 3 minutos porque não tenho um, Joaquim, não tenho. Nós tivemos 2. Me roubaram uma ronda porque não falei na primeira. Falou em todas, Joaquim. Não. Pode não estar recordado, mas falou. Olha, Carlos, ele esqueceu-se. Embora tenha tido os outros 1 minuto e meio, quero deixar 20 segundos do meu tempo para o colega do lado falar da sua experiência como médico. Relativamente aos nossos cidadãos, infelizmente continuamos a ser boicotados por toda a comunicação social porque a nossa mensagem de facto é fora da caixa. Não tem nada a ver com partidos tradicionais, nem com esquerdas, nem com direitas. Somos muito fortes a nível autárquico. O homem do lado espalhou só comprido. Nós, o JPP, elegemos uma Câmara em 2017, ninguém soube em Portugal. No entanto, quando o Bloco de Esquerda elegeu uma Câmara em Salvaterra de Magos, toda a gente embandeirou em arco e infelizmente a senhora nem acabou o mandato porque teve de se demitir por iniciativa à figura. Eu tenho pena que não tenha sido discutido neste debate o problema da situação geoestratégica, geopolítica, internacional em que Portugal está envolvido necessariamente, quer por ser parte da União Europeia,
quer fazer parte da NATO. Vamos falar da habitação. Cala-te! 30 segundos para falar disso, se quiser. Com certeza. São mesmo 30 segundos. Quanto mais me segundos. interromper, menos tempo eu tenho Não vou, para falar. não. Já não interrompo mais. E o Carlos Daniel. Portugal é membro fundador da NATO, em português OTAN, e temos responsabilidades para com os nossos aliados. Infelizmente, ninguém fala das coisas boas que acontecem neste país a nível tecnológico e de investigação. Julgo que foi hoje que a TechEver foi considerada mais um unicórnio português. É a empresa de topo a nível mundial na produção de drones com fins militares. Olha. Já estão incorporados na Royal Navy do Reino Unido. É verdade, é verdade. E, portanto, isto é real, a indústria portuguesa é nesse setor. Carlos, nem um minuto eu tive, desculpa lá. Quem fala para a Câmara sou eu, Joana, peço desculpa. Pimba! Carlos Daniel, pá, meu! Devo sublinhar Carlos Daniel! as críticas que podem fazer a televisão pública mais uma vez em horário nobre. Rigíssimo, mano. Pá, eu adoro este homem, pá. Eu adoro este homem. Sugestões e outras propostas. Pá, não dá para eleger o Carlos Daniel sozinho. Muito obrigado ao SIC que seguiu este debate. Acabou! Cagar nos outros! Adoro esta merda. Pronto, fantástico. Ganda Carlos, pá. Acabou, o Carlos acabou com o debate. É pá, fogo, mesmo. Claro que foi, ele esqueceu-se, pá. Recorde do mundo de um balão de ar quente são 26 mil. Ganda Carlos Daniel, pá. Pronto, meus amigos, e assim termina. O comentário do médico acabou-se. Já não tivemos tempo. Já não temos tempo. Pá, fantástico. Mano, o Carlos Daniel a mandar calar a Joana Amaral Dias foi épico. Foi épico. Ele a dizer quem fala para a câmara sou eu, Joana. Muito bom, pá. Este homem é louco. É um maluco. É um malucão. Bem, ficamos